Olá, se você não me conhece, sou o professor Dr. Victor Okazaki e na aula de hoje nós vamos trabalhar com estruturação da prática. Vamos trabalhar com conteúdo que eu gosto bastante dentro da aprendizagem motora. Para tanto, nós vamos estudar aspectos relacionados à natureza da prática, prática física, prática cognitiva, composição da prática, ou seja, métodos sintéticos e analíticos de aprendizagem motora, a distribuição no tempo, como deve ser essa prática, se mais maciça, mais distribuída, e a sequência da tarefa relacionada à quantidade de variabilidade de prática ou interferência contextual. Quando nós falamos de organização e estruturação da prática, nós devemos levar em consideração muito daquilo que a gente já viu anteriormente. Então eu preciso pensar e entender aquele modelo de restrição de New, que vai me explicar que características relacionadas ao aprendiz, aquilo que a gente viu lá em dinâmica intrínseca e sistemas dinâmicos, isso vai influenciar na minha aprendizagem. Por exemplo, se eu estou trabalhando com um aluno, um atleta, um aprendiz ou um cliente que ele está no estágio cognitivo, associativo ou autônomo, dependendo das suas características físicas, motoras e suas experiências, isso tudo vai influenciar na sua aprendizagem. A tarefa também é outro aspecto que vai influenciar, isso nós já vimos na nossa aula de classificação de habilidades motoras, então cada tarefa possui a sua restrição, possui suas particularidades, e também o contexto. Então, cada contexto, seja ele um contexto simulado, um contexto real, ele também possui restrições específicas, ambientes mais abertos, ambientes mais fechados. Além disso, nós vimos também já aspectos relacionados à preparação da prática, à apresentação da prática, e agora nós vamos trabalhar com os tipos de prática. Isso tudo fomenta, dá subsídio para que a gente entenda os princípios, as diretrizes para a nossa organização e estruturação da prática. Com qual objetivo, Victor? Com o objetivo de suplementar, aumentar ou melhorar nossa base de conhecimento motor. Ou seja, eu quero melhorar o meu repertório motor, eu quero melhorar o meu desenvolvimento motor. Então isso tudo vai fundamentar nossos aspectos relacionados à aprendizagem motora. Bom, então vamos entender mais especificamente o que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Nós vamos trabalhar com o conteúdo, então, da natureza da prática e dessa estruturação da prática. Então, quanto à natureza da prática, se é uma prática mais cognitiva, uma prática mais motora. Em relação a essa estruturação, vamos falar da composição da tarefa, ou seja, métodos sintéticos e analíticos de aprendizagem, a distribuição no tempo, se é uma prática mais maciça ou mais distribuída, e a sequência dessas tarefas, a forma de apresentação que eu posso apresentar para o meu aprendiz. Bom, nosso primeiro tópico em relação à estruturação da prática diz respeito à natureza dessa prática. Em relação à natureza, eu posso ter aquilo que alguns autores chamam de prática física ou prática motora, que basicamente é você desempenhar efetivamente o movimento. Então eu estou movendo os segmentos corporais, estou deslocando, movendo meu corpo, eu desempenho efetivamente alguma ação, alguma tarefa, alguma habilidade motora. A despeito de eu realizar efetivamente o movimento, eu posso fazer uso também de uma outra técnica que vem lá do inglês, chamado de imagery. O que é esse imagery? Nós não temos uma tradução muito boa para esse imagery, mas o livro do McGill, que é a minha referência que eu estou trazendo para esse momento, a pessoa que traduziu esse livro, ele chamou de imagética. Imagética seria essa tradução, mas em muitos artigos, em outros livros, vocês vão encontrar esse conteúdo que eu estou lecionando agora com o nome de prática mental, prática cognitiva, ou treinamento mental, ou treinamento cognitivo. Qual a ideia dessa prática mental ou desse treinamento cognitivo? É que você, a despeito de realizar o movimento, você simplesmente fique imaginando que você está realizando o movimento. Então, seria algo muito parecido com uma meditação. Você está num ambiente muito quieto, muito tranquilo, você se concentra e você se imagina realizando esse movimento. Isso vem basicamente por meio de dois tipos de técnica, aquilo que a gente chama de imagética externa e imagética interna, né? Esse imagery interno e externo. O que seria essa imagética externa? Você se visualiza realizando aquela determinada habilidade motora de fora do seu corpo. Como assim, Victor, de fora do meu corpo? Pense em você, por exemplo, numa sala em que há um espelho. Você está vendo o seu corpo, o reflexo, na verdade, dessa imagem no espelho, é basicamente essa percepção que você teria. Então você consegue se imaginar realizando determinadas habilidades motoras, mas você consegue se ver por fora do seu corpo. Já a imagética interna é o contrário. É como se você não tivesse esse espelho, você está efetivamente dentro do seu corpo, brincadeiras à parte, mas você está ali e você vê apenas, por exemplo, os seus segmentos corporais. Então vou dar um exemplo, eu trabalhei muito com imagética, né, ou com essa prática mental, treinamento mental,
quando eu era atleta de karatê. E nós ficávamos, por exemplo, ou deitados ou sentados numa posição confortável, de olhos fechados, e nós nos imaginávamos realizando técnicas de kata, que são lutas simuladas. Então, você conseguia realizar essas duas formas de imagética, tanto se vendo fora do corpo, porque nós treinávamos numa sala que tinha espelhos, então você conseguia ter uma percepção corporal externa ao seu corpo. Isso é muito comum para pessoas que trabalham na área de lutas, que tem um ambiente como esse que eu falei, pessoal da dança também tem uma percepção sinestésica muito boa em função de ter esse feedback do espelho, mas você pode se imaginar também vendo os seus segmentos. Então, ao invés de você pensar que você está se vendo de fora do corpo, você vê basicamente, quando eu movo, por exemplo, as minhas mãos à frente do corpo, eu estou vendo essas mãos aqui. Se, por exemplo, as minhas mãos estiverem em um outro local que está fora do meu campo visual, teoricamente eu vejo apenas o ambiente. Isso é aquilo que a gente chama de imagética interna. Vou dar um outro exemplo. Para algumas pessoas fique mais fácil para visualizar, são aqueles jogos que nós temos de videogame, que são chamados de primeira pessoa e terceira pessoa. Então, jogos de terceira pessoa são aqueles em que você vê justamente a pessoa de fora do corpo. Então você tem um bonequinho lá, por exemplo, que está andando, você tem uma câmera, né, a filmagem dele é feita de fora daquele bonequinho, né? Então você vê aquele bonequinho, um joguinho de carrinho, você está dirigindo um carrinho e você vê o carrinho de fora ali, você vê aquele carrinho se deslocando. Isso é imagética externa. Já a imagética interna é como se essa câmera, a visualização estivesse dentro do carro. Então você tem lá o painel, mas você está se vendo, você está dentro do carro, então você vê apenas o painel do carro e o ambiente externo. Essa é a lógica de imagética interna. Espero que esse exemplo tenha auxiliado um pouquinho, é o que eu normalmente utilizo em aulas presenciais e os alunos conseguem entender um pouco mais. A despeito da técnica, se você vai fazer uso mais uma técnica de imagética externa ou interna, essa é uma técnica que ela tem sido assim, muito utilizada, e a história também, até de como surge essa técnica, é muito interessante. Tá? Aqui eu vou citar um professor meu de graduação, professor Dr. Ricardo Weigert Coelho. Ele foi o primeiro psicólogo do esporte a fazer seu doutoramento no exterior. Ele era professor lá da Universidade Federal do Paraná, hoje já professor aposentado. Professor Ricardo, se algum dia o senhor ver esse vídeo, um grande abraço. Gostava muito das aulas do professor Ricardo, ele foi orientador também de mestrado do meu irmão. E o Ricardo ele contava uma história muito interessante relacionada a esse conteúdo. Ele tem várias publicações também relacionadas à prática mental. Ele nos explicava que essa é uma técnica que surge lá nos Estados Unidos, quando eles realizavam seu treinamento com soldados. Então pensem que os soldados, né, americanos adoram mandar os seus homens para a guerra, conquistar espaços, etc. e tal. Não vamos entrar nesse mérito de discussão agora, mas nós temos que concordar que a guerra é um ambiente extremamente estressante. E os americanos faziam uso desse tipo de técnica justamente para tentar deixar com que seus soldados conseguissem suportar aquele determinado tipo de estresse. Então, isso surge no meio militar, era muito utilizado esse treinamento mental. Posteriormente, principalmente quando a gente pensa naquele período ali de Guerra Fria, em que a gente via basicamente, né, a antiga Rússia, a União Soviética disputando o poder juntamente aos Estados Unidos por meio do esporte. Então o esporte acabou sendo um cenário em que as forças eram ali eram demonstradas, o seu poder de um país era demonstrado por meio de um esporte. E essas técnicas de treinamento mental, treinamento cognitivo, começaram a ser utilizadas também para esse fim. E nisso começam a surgir vários estudos para tentar demonstrar se isso funciona ou não funciona. Nisso eu quero fazer uma brincadeira com vocês, tá? Então, eu costumo mostrar o efeito que esse treinamento mental, fazendo uma pequena brincadeirinha com os meus alunos. Então, vou pedir para você fazer a seguinte simulação. Vou pedir para que você tente ficar num ambiente sem barulho, prestar o máximo de atenção à minha voz e que você feche os seus olhos. Eu vou conduzir um pequeno treinamento mental. Não se preocupe, não vou hipnotizar ninguém. Eu vou apenas brincar um pouquinho para mostrar como esse treinamento mental pode ter um efeito sobre o nosso corpo. Então, fique numa posição bem confortável, sentado, feche os seus olhos e comece a prestar bastante atenção apenas na minha voz. Tente não dormir, tá? Bom, primeiramente, você está chegando na sua casa, então você vai se direcionando até a cozinha. Você se mentaliza pegando um limão que se encontra sobre a pia da sua cozinha. Você pega esse limão, você vai trazendo ele lentamente até o seu nariz, você cheira esse limão, você consegue sentir bem esse cheiro do limão, e daí você pega uma faca que está ao seu lado,
Você pega esse limão, você coloca esse limão por sobre a pia e você corta agora esse limão ao meio. Você pega lentamente uma dessas fatias, traz mais uma vez próximo ao seu nariz e você sente esse cheiro, você respira lentamente. Agora você começa a se mentalizar, abrindo a sua boca e trazendo levemente esse limão até a sua boca. E agora você dá uma mordida nesse limão e começa a sentir o gosto desse limão. Aí pode abrir os seus olhos, brincadeiras à parte, eu acabei de fazer você salivar. Por que você foi levado, conduzido a salivar diante desse treinamento mental? Porque na verdade você já tem experiência de sentir o gosto do limão, você sabe o efeito que ele vai proporcionar quando você colocar ele na boca, você precisa salivar muito, afinal ele é muito ácido, ele vai mudar o pH da sua boca, e o nosso corpo já tende a se preparar antes mesmo, né, de a gente começar a ingerir algum alimento, ele já começa a preparar a nossa digestão. Tá? Na verdade, essa brincadeira que eu acabei de fazer para vocês, tem um outro pesquisador chamado Ivan Pavlov, que fez também, mas com cachorro. O que ele fez? Ele tem um experimento muito bacana, que ele pegou um cachorro, um pastor alemão, e ele simplesmente colocou um dutozinho ali no lábio dele, que tinha uma incisão, então ele tinha um acesso à salivação desse cachorro por meio de um pequeno dutozinho que era colocado ali, e cada vez que era levada ração para esse cachorro, aliás, antes de ser levada ração para esse cachorro, era apertada uma campainha. Então, o que aconteceu? Eles perceberam que, mesmo que depois de um período de prática não fosse apresentada a ração, mas simplesmente ao apertar a campainha, o cachorro já sabia que ia receber a comida, ele começava a salivar, ele começava a se preparar. Então, percebam que, na verdade, essa brincadeira que eu fiz com vocês mostra que nós conseguimos, por meio simplesmente de um estímulo, no caso foi um estímulo auditivo, eu fiz com que vocês imaginassem algumas coisas e o nosso corpo fisiologicamente respondeu a esse estímulo. Então aqui a gente já tem alguns indícios de que esse treinamento mental, ele funciona. Eu gosto de brincar também, né? Eu falo, olha, eu brinco com meus alunos assim, que, olha, quer apostar comigo que eu consigo controlar a sua mente? Daí, normalmente eles falam, não, professor, claro que o senhor não consegue. Ou alguns brincam, não, agora eu não duvido de mais nada, o senhor consegue. Mas eu brinco para eles da seguinte forma, eu falo para eles, olha, vocês vão procurar, vocês não podem fazer aquilo que eu falar, tudo bem? Se vocês fizerem o que eu falar, eu ganho a aposta, se vocês não fizerem, vocês perdem a aposta. Eles, isso é fácil, professor, tranquilo. Aí eu brinco com eles e falo, pense em um elefante cor-de-rosa. Quando eu falo elefante cor-de-rosa, naturalmente, eu falei um elefante, vem à mente um elefante, vem o cor-de-rosa, ele já pensa no rosa e naturalmente, é um estado atrator, nós já estudamos isso, você acaba por perceber esse tipo de estímulo. Então percebam que a nossa mente, nós temos esses estados atratores muito fortes, a nossa mente ela tende a juntar as peças, a gente já entendeu isso e consegue visualizar isso também em outras situações. Paradigma de Stroop, que aparecem várias palavras, com cores diferentes, então você tenta responder para um texto, mas na verdade você quer responder para a cor, cria conflito sensorial. Se você bater os olhos em letras, naturalmente você tende a ler, então aquilo é uma affordance, cria-se uma affordance, ao mesmo tempo é um estado atrator muito forte que você não consegue evitar de ler, aquilo que a gente tem no efeito lá do paradigma de Stroop. Então, aqui a gente tem alguns indícios bem interessantes para mostrar que, olha, a prática mental, o treinamento mental, ele também pode ter um efeito bem bacana, tá? Vamos procurar entender, então, como é esse efeito, em que situações ele é mais interessante para ser utilizado, em que situações ele não é tão interessante para ser utilizado. Mas, por definição, prática mental seria, então, a recapitulação cognitiva do movimento, mas sem desempenhar ação. Eu não realizo nenhum tipo de movimento fisicamente falando, eu simplesmente mentalizo, imagino que eu estou realizando algo, e assim eu estou fazendo a prática mental. Ela pode ser subdividida, como eu falei, nessa imagética externa, então é uma imagem de estar observando o movimento, ser desempenhado, mas você está fora do seu corpo. E imagética interna, imagem de estar desempenhando o movimento como se estivesse, né, dentro do seu corpo, vendo as partes do corpo, mas por meio ali do seu campo visual. Essas são as diferentes técnicas. Vamos procurar entender, então, as situações em que elas são mais interessantes e menos interessantes. Para isso, vamos olhar para alguns experimentos. Então, esse primeiro aqui ele é muito interessante. Ele traz duas tarefas. Na primeira tarefa, colocar o maior número possível de pinos redondos e quadrados em locais pré-definidos
em um tabuleiro durante 60 segundos. Então, simplesmente tinha lá um monte de disposição de pinos nesses dois formatos, quadrados e redondos, e a pessoa tinha que só transportar encaixando, e ela ia treinando para fazer o mais rápido possível. Reparem que nós temos ali um pré-teste, todos os grupos estão exatamente iguais, mas nesse estudo eles foram separando. Um grupo, que é o grupo que está ali em vermelho, que acaba tendo melhor desempenho, ele tem 100% da sua prática física, ou seja, ele ia lá e ficava praticando efetivamente essa tarefa de transportar os pinos de um lado para o outro. O outro grupo, que teve o segundo melhor desempenho, ele teve 75% do seu tempo praticando fisicamente e 25% fazendo a prática mental, imaginando que ele estava fazendo aquela tarefa. O grupo em verde teve o terceiro melhor desempenho, teve 50% da prática física, né, ou prática motora, e 50% da prática mental. O outro grupo verde clarinho, 25% de física, 75% de mental, e o azul escuro, 100% de prática mental. E o azul claro, não está nominado ali, é o grupo controle. Ele não teve nenhum tipo de prática, ele só foi lá e fez o pré-teste e o pós-teste para ver se haveria um efeito de teste, um efeito de que as tentativas do próprio teste pudessem proporcionar algum benefício em termos de aprendizagem. O que nós conseguimos concluir olhando ali para esses resultados? Se você perceber, teoricamente, quanto mais prática física, melhor em comparação a você distribuir o tempo com a prática física e a prática mental. Então, o grupo 100% de prática física teve melhor resultado em comparação aos outros grupos que tiveram uma certa quantidade de prática mental. Ainda, na medida em que a quantidade de prática mental aumentou e foi diminuída a prática física, esse desempenho ele foi piorando. Aqui alguns poderiam ser levados a pensar de que, olha, então a prática mental não serve para nada, Vitor, vamos continuar para a prática física. Mas espera aí. Olhem para o grupo controle e o grupo prática mental. Reparem que o grupo com prática mental ele teve um desempenho melhor do que o grupo controle. O que isso quer dizer? Quer dizer que há um efeito da prática mental também para essa tarefa. Então reparem que a prática física ela parece ser mais interessante do que a prática mental, mas a prática mental também parece ter um efeito sobre esse desempenho. Vamos para a tarefa 2. A tarefa 2 foi perseguir um rotor em que o alvo se movia circularmente com uma frequência de 45 rotações por minuto durante 15 segundos. E aqui também, a pessoa tinha que fazer essa tarefa controlando lá, e aí houve a mesma distribuição dos grupos. Então, um grupo 100% prática física, isso foi sendo modificado, diminuindo a quantidade de prática física e aumentando a quantidade de prática mental. E se vocês olharem para o gráfico de baixo, ele está muito parecido com o gráfico de cima. Então, conclusões que a gente pode ter dessas duas tarefas desse mesmo estudo é que, se você tiver que escolher entre prática física e prática mental, aparentemente a prática física ela é mais interessante. Mas, se você tiver a possibilidade de realizar a prática mental, é melhor você realizar a prática mental do que você ficar simplesmente sem realizar nada. Mas, essa não é a única conclusão que a gente pode tirar. A gente precisa levar em consideração também a característica da tarefa. Esse é um outro ponto muito importante que a gente vai entender com o próximo estudo. Então, nesse trabalho aqui, foi feita a seguinte tarefa, um labirinto, a pessoa tinha que resolver, como se fosse aqueles revistinhas que nós temos, que você tem um labirinto que é passado para a pessoa e você tem que simplesmente encontrar a saída dessa tarefa de labirinto. Só que foi feito de duas formas. Uma que os autores chamaram de uma tarefa com maior exigência motora, que é o que está no gráfico à esquerda. Ali, efetivamente, a tarefa era feita com uma caneta, então manualmente ela pegava ali a caneta e resolvia aquela tarefinha do labirinto. Já no lado direito, teoricamente, era uma tarefa com maior exigência cognitiva e menor motora. Por que menor motora? Para resolver a tarefa do labirinto, a pessoa tinha que ir apertando simplesmente 2 botões. Então, teoricamente, do ponto de vista de controle motor, a tarefa de escrita ela é muito mais complexa do que você apertar 2 botões. Então, essa foi a lógica colocada pelos autores. Teoricamente, a demanda cognitiva ela é a mesma para as duas tarefas, mas uma tarefa tem uma exigência um pouquinho mais motora do que outra do ponto de vista de complexidade, controle dos graus de liberdade, entre outros fatores. E o que eles verificaram? Bom, eles têm ali mais uma vez em vermelhinho a prática física. Reparem que em ambos os estudos a prática física ela foi melhor. Então ela referendou basicamente as conclusões que nós tiramos do estudo anterior. Se a gente olhar agora para a prática mental em comparação ao grupo controle, reparem que quando eu tenho uma exigência mais física, que é o meu gráfico da esquerda,
teoricamente a gente não vê muita diferença entre o grupo controle e o grupo de prática mental. Agora, quando eu olho para o gráfico do lado direito, essa diferença ela fica um pouquinho maior quando eu olho ali para aquele momento de avaliação T11 e T12, mais especificamente ainda T11. Então, qual a conclusão desses autores em relação a esse trabalho? Eu tenho que sempre levar em consideração que, dependendo da tarefa, eu vou ter um efeito maior da prática mental. Quais são essas tarefas? Tarefas com maior exigência cognitiva. Então pense você realizando uma tarefa, por exemplo, muito comum lá na dança, muito comum na ginástica, ou mesmo nesse exemplo que eu falei de lutas, né, quando você realiza um kata, que é uma sequência de ações, em que você precisa memorizar muita coisa. Eu preciso memorizar toda a sequência, toda a minha rotina da dança, toda a minha rotina ali dos ataques e defesas para realizar o meu kata nessa determinada luta. Então, e esse é um componente interessante quando eu penso na prática cognitiva, em que eu vou fazer uso, por exemplo, de aspectos relacionados à memorização de todos esses procedimentos. Eu vi também algumas reportagens que quem faz muito uso dessa prática são pilotos de corrida. Então, pilotos de corrida eles tentam memorizar, por exemplo, todo o percurso a ser percorrido. Eles verificam quais são as curvas mais abruptas, onde eles vão ter que ter estratégia de reduzir um pouquinho mais, instantes mais próximos a retas em que eles vão poder acelerar mais, quando eles vão desacelerar, quando eles vão acelerar, locais da prova que são mais fáceis e mais difíceis para realizar as ultrapassagens, ou que eles vão ter que ser mais agressivos ou menos agressivos para tentar se defender ou atacar durante a prova. Então, essas são tarefas em que a prática cognitiva parece ter um efeito melhor ou maior em comparação à prática, apenas ao uso da prática física, tá? Mas, obviamente, se você me perguntar, se eu tiver a possibilidade de fazer uso da prática física somente, se você tem essa possibilidade, faça uso. Mas lembre que, quando a gente pensa em termos de prática, nós vemos vários profissionais pecando com excesso de quantidade de prática. Então vamos supor aqui que você tenha, por exemplo, um atleta, um dançarino, o seu cliente ali que ele está aprendendo uma certa sequência de habilidades motoras, mas do ponto de vista técnico ele já consegue desempenhar bem todas aquelas habilidades motoras. Você acabou de fazer uma sessão de treinamento pesado, você fez uma sessão de treinamento físico. Então esse é o momento que o uso da prática cognitiva ele é mais interessante do que você ir lá e colocar um mais estresse físico sobre essa pessoa, ou seja, você aumenta a probabilidade de lesão. Sempre que a gente trabalha com um atleta em condição extrema de fadiga, você aumenta essa probabilidade. Então, a ideia é que você saiba usar também a prática mental como um recurso. Outra situação, o atleta está lesionado, então se ele está lesionado, prática cognitiva é ótimo para esses momentos, porque você não vai expor ele mais à lesão, mas ao mesmo tempo você tem um certo efeito de aprendizagem, assim como eu estou mostrando para vocês nesses estudos. Outra situação, você não tem a possibilidade de fazer a prática física porque, não sei, às vezes está chovendo, você precisa ir lá do campo, você precisa de um espaço lá que é aberto, está chovendo, ou está um tempo muito frio, está nevando, alguma coisa assim. Então, a prática cognitiva ela pode vir também para ser utilizada durante essas situações atípicas. Ou você está viajando para uma competição e durante a viagem você não vai ficar ali dentro de um carro ou de um ônibus tendo a possibilidade de também desempenhar muitas habilidades motoras, certo? Então, a prática cognitiva pode ser um outro exercício interessante para esses momentos. Então procurem fazer uso dessa prática cognitiva, ela é bem interessante, os estudos já mostram esse efeito positivo, então vamos procurar aproveitar desses benefícios. Mas, obviamente, em condições, né, tirando fadiga, tirando a questão da lesão, tirando a questão de ambientes que não são muito propícios, se você tiver que optar entre a prática física, realizar mesmo o movimento ou realizar a prática cognitiva, obviamente, os estudos estão apontando aqui que a prática física é mais interessante. Além da prática cognitiva, obviamente, a gente sabe dos benefícios da prática motora. Então, aqui a prática motora ela vai ter vários benefícios muito específicos. Então, sempre que eu pensar em realizar uma prática motora, eu tenho que lembrar que todas aquelas capacidades, sejam elas cognitivas, perceptivas, motoras ou físicas, elas vão ser trabalhadas diretamente. Quando eu falo lá na prática cognitiva e eu vou fazer uso, por exemplo, desses benefícios, a gente sabe que muitos componentes não vão ser tão alterados. Tá? Então, por exemplo, força. Ainda que alguns estudos mostrem que quando você está, por exemplo, realizando a prática cognitiva, você consegue até perceber um certo grau de ativação elétrica dos músculos. Quando é colocado eletrodos em determinados músculos, você pede para a pessoa ficar imaginando que ela está realizando aquela ação.
você vê uma certa ativação, mas aquilo fica ainda num nível muito basal, aquilo não aumenta tanto. O contrário acontece quando você faz o movimento em si. Então você está ativando efetivamente aqueles músculos, você está trabalhando com coordenação intermuscular, intersegmentar, interarticular, e isso tudo tem um efeito direto. Então, como você está contraindo a musculatura, você vai ter efeito direto também sobre a força, sobre a velocidade, entre outras capacidades motoras e físicas ali relacionadas. Então, esse é um ponto muito interessante, eu diria que é uma vantagem muito grande também da prática física em comparação à prática cognitiva. Nesse estudo aqui, ele é um estudo bem interessante, ele foi conduzido pelo Bruno Fachin, um orientando de especialização, mestrado, doutorado, em um trabalho que virou um capítulo de livro orientado lá na USP, da especialização de aprendizagem motora, que é coordenada pelo professor Luiz Teixeira, que é o meu orientador de doutorado. Lá na ocasião, o que eu e o Bruno fizemos? Nós treinamos as pessoas a realizarem uma tarefinha, que a gente até publicou alguns outros artigos com ela, que é uma sequência de toques de dedos. Realizar o mais rápido possível indicador, anelar, médio e mínimo. A pessoa aprendia essa tarefa, mas não com a sua mão preferida, e sim com a sua mão não preferida. E nós mostramos que, olha, se você praticar essa tarefa, você melhora do pré-teste para o pós-teste, melhora para a retenção em termos de tempo para realizar essa tarefa. Mas algo muito interessante, que nós já mostramos isso também anteriormente em outro estudo, um estudo conduzido pelo Luiz Teixeira e por mim, que a preferência manual da pessoa, ela também modifica. Então, nesse estudo aqui, a gente conseguiu até uma mudança de preferência mais marcante. A gente conseguiu fazer uma pessoa que era destra, teoricamente, mudar a preferência dela para o uso para a mão esquerda para essa tarefa em específico. Nos estudos anteriores, a gente conseguiu mostrar uma mudança de preferência que era de destria, a pessoa sempre preferia a mão direita para fazer a tarefa, e após a nossa intervenção, ela ficava numa preferência neutra. Era indiferente à escolha do lado esquerdo e direito. Nesse estudo, a gente conseguiu até transformar algumas pessoas em canhotas. Para aquela tarefa em específico, ela mudava a preferência. Então, aqui a gente mostra que a prática física, além de mudar todos esses componentes em termos de capacidade, que eu falei anteriormente para vocês, que são envolvidos diretamente com essa habilidade motora praticada em questão, ela também modifica até a nossa preferência manual. Ela também vai alterar aspectos de aprendizagem, como nós já vimos, que vai permitir com que você transfira aquele conhecimento aprendido para outras situações parecidas, para habilidades motoras parecidas e mesmo para outros membros do nosso corpo. Mais, como nós já vimos, maior transferência para o membro contralateral homólogo, pouca parte para o ipsilateral e uma menor ainda para o diagonal, mas ainda assim é verificada essa transferência. Então, obviamente, se vocês tiverem a opção, escolham a prática física ao invés da prática cognitiva, mas, como eu já alertei anteriormente, a prática cognitiva ela tem um efeito muito interessante para se fazer uso em várias situações. Em relação à distribuição no tempo, nós podemos também estruturar, organizar a nossa aula de maneira com que você faça uma prática que nós chamamos mais maciça, mais condensada, mais densa, ou mais distribuída, mais espalhada, mais variada. O que seria esse maciça? É eu pegar minha quantidade de práticas de uma determinada tarefa, habilidade motora ou treinamento, eu posso pensar nas minhas sessões de treinamento em si, nas minhas aulas em si, e eu organizar essas aulas, essas sessões, esses treinamentos com menos sessões, mas com mais tempo de prática. Ou eu posso fazer o contrário, eu posso ter uma prática que nós chamamos de mais distribuída, em que eu vou trabalhar com mais sessões e menos tempo de prática. Eu gosto de dar um exemplo que normalmente nós vamos encontrar em escolas de idioma. Então, quando você vai se matricular numa escola de idioma, você chega lá e lá na secretaria eles te orientam, olha, o que você vai querer fazer? Nós temos aulas 2 vezes por semana, então você pode fazer aula terça e quinta, de 1 hora. Nós temos 2 horas seguidas no sábado. E se você quiser, a gente tem também um intensivão, que você paga e você faz 2 semanas direto e você já aprende todo esse módulo. Então aqui a gente tem vários exemplos. O que é mais distribuído? Eu fazer 1 hora 2 vezes por semana. O que é um pouco mais maciça? Eu pegar e fazer essas 2 horas, mas condensadas ali apenas no sábado. E o que é mais maciço ainda? Eu pegar todo aquele livro, todo aquele módulo, né? Aquela série ali que eu estou estudando e fazer isso tudo condensado em 2 semanas. Isso é mais maciço ainda. O que a aprendizagem nos mostra em relação a essas características?
Bom, esse estudo aqui ele sintetiza a grosso modo as conclusões que a gente vai começar a ter a respeito de se eu deixo a minha prática mais maciça ou mais distribuída. Então, primeiro aspecto. Aqui foi analisado carteiros em treinamentos durante um período de 60 horas para aprender a operar máquinas de correspondência. Um dos grupos fez uma sessão durante um dia, mas era uma sessão de apenas 1 hora e durante 12 semanas. E o outro grupo ele fez o contrário, 2 sessões por dia, né, pessoal, quer aprender mais rápido, de 2 horas, aumenta a carga horária, porque aumentando a carga horária ele parece que vai aprender mais, e durante 3 semanas, ou seja, enxugou bastante o treinamento, né, só 3 semanas. Isso é algo muito comum, normalmente a gente pensa assim, né, olha, em vez de a gente ficar fazendo pingadinho, devagarzinho, distribuindo ao longo do tempo, se a gente condensar e fazer tudo de uma vez, porque daí a gente não esquece nunca, já está ali fresquinho, já faz tudo de uma vez e aprende. Algumas pessoas pensam mais ou menos nessa linha de raciocínio. Só que quando nós falamos em termos de aprendizagem, a gente percebe que as coisas não funcionam muito bem assim. Então, aqui nesse estudo foi demonstrado que o grupo com prática mais variada teve uma melhor aprendizagem em comparação ao outro grupo. Por quê? O processo de memorização, ele também depende, na verdade, de você ter um período sem ter acesso àquela informação. Lembrem que se você ficar também durante muito tempo concentrado em uma tarefa, você vai cansando. A nossa mente ela precisa ter um descanso. A gente precisa também ter um tempo para que aquela informação ali que no primeiro instante é de uma memória de curta duração, passe para média duração, e se aquilo tiver um certo significado e importância, ela passa a ser consolidada para a nossa memória de longa duração. E para isso a gente precisa também ter um período sem ter contato com aquela informação. Então, aqui esse estudo já começa a mostrar que, olha, simplesmente deixar a prática mais maciça, ficar mais tempo fazendo tudo de uma vez, não é algo interessante. Mas, obviamente, nós não podemos ter apenas essa situação como conclusão. Nós precisamos entender que as tarefas possuem características específicas. Lembrem lá daquilo que eu falei no início da nossa aula, que cada tarefa tem a sua restrição. Neil já nos alertava para isso com seu modelo de restrição, nós já entendemos isso quando estudamos classificação de habilidades motoras. Então, esse estudo ele começa a mostrar algo um pouquinho mais interessante, para que a gente não só generalize que quanto mais variado melhor. Há outros pontos que a gente deve levar em consideração relacionados à tarefa. Por exemplo, esse estudo aqui de Groh, de 68, foi analisado a tarefa de estabilômetro e a tarefa da escada de Bachmann, você subir e descer ou subir o maior número de degraus na tarefa de Bachmann. O que é o estabilômetro? Eu coloquei uma figura ali de um equipamento que é também chamado de estabilômetro, mas não é exatamente esse equipamento, é algo muito parecido com ele. Para quem nunca viu esse equipamento e está achando estranho, é muito parecido com aquela brincadeira que nós, enquanto criança, nós gostávamos de fazer. Talvez muitos já foram num parquinho e vocês tentaram subir bem naquela parte central de uma gangorra e tentou ficar se balançando ali justamente naquela parte instável, né? Você tenta ficar com os 2 pés distribuídos na balança, mas ora a balança te joga para um lado, ora para o outro. A gangorra, aliás, te joga para um lado ou para o outro. E é um desafio muito grande você se manter em equilíbrio ali, porque o eixo é muito pequeno, nosso COP ele vai oscilando para um lado e para o outro em função dos movimentos feitos. Então, essa é basicamente a tarefa feita nesse equilíbrio do estabilômetro. Então, reparem que é uma tarefa de equilíbrio, tem uma exigência, não é tão fácil, mas, em comparação, nós temos do outro lado a escada de Bachmann. No Laboratório de Comportamento Motor da USP, eles possuem essa escada, ela é bem interessante, eles conseguiram reproduzir lá. Em uma das visitas que nós fizemos com um dos nossos grupos aqui da UEL, eu tive a possibilidade de tentar brincar e fazer essa tarefa da escada de Bachmann, e ela é uma tarefa muito desafiadora. Por quê? Você não tem apoio, a ideia é você pegar essa escada. Ela é uma escada, não sei se vocês conseguem visualizar aqui na foto, mas a distribuição dos degraus que nós temos ali na parte de baixo, ela segue aquele princípio da escada de Santos Dumont. Santos Dumont ele inventou uma escada, ele era muito supersticioso, ele inventou uma escada que aproveita melhor os espaços para que você tenha uma menor quantidade de degraus, em que ele coloca alternando um degrau para o pé direito, um degrau para o pé esquerdo e assim vai. Mas a lógica do Santos Dumont não era só otimizar esse espaço, era também trabalhar no sentido supersticioso de você sempre subir primeiramente com o pé direito. Essa que era a lógica dele. E essa escada funciona assim. Reparem que você tem ali, não é uma barra de ferro só para apoio dos pés para os 2 lados, mas cada lado tem um certo desnível. E essa é uma tarefa que é feita da seguinte forma.
Você simplesmente tem que sustentar a escada, ela não é apoiada em nada, você não apoia ela na parede para subir, você simplesmente tem que ficar se equilibrando e subindo ao mesmo tempo nela. Então ela é uma tarefa muito desafiadora, porque você fica com receio de cair. Se você errar, né, você pode cair, se machucar. E ainda manter o equilíbrio nessa situação, ela exige muito de força de membro superior, porque a todo momento você fica equilibrando todo o seu corpo, trabalhando com membro superior. Por que eu estou fazendo esses comentários? É importante a gente entender bem as características e as demandas de cada tarefa para entender os resultados desse estudo. Então, o que foi feito nesse estudo? Primeiro, um grupo fez essa prática mais maciça e outro mais distribuída nessa tarefa de equilíbrio no estabilômetro, e outro grupo fez essa tarefa com a prática mais maciça e outro grupo com a prática mais distribuída nessa tarefa da escada de Bachmann. O que esses autores fizeram? Eles trabalharam com 30 minutos de prática, então a prática foi a mesma para esses 4 grupos, e foi feito um teste de retenção após um dia. E como foram distribuídos esses grupos? Tá? Aliás, falei errado, tá? Não foi um grupo para mais maciço e mais distribuído, não. Foram 5 grupos de prática para cada uma das situações. Tá? Então aqui, ó, exemplo. Nós temos ali que o tempo de prática de um dos grupos que realizou o equilíbrio no estabilômetro foi de 20%, então ele ficou 20% desses 30 minutos praticando, e 80% descansando, então é revisando, né, obviamente, entre o tempo de tentativa e o tempo de prática. Outro grupo praticou 30% desses 30 minutos, descansou 70%, o outro 40 minutos fazendo a tarefa e 60% descansando, o outro grupo 57% do tempo fazendo a tarefa, 43% descansando, e o grupo que teve a prática mais maciça ficou 77% diretamente praticando e fazendo a tarefa, e apenas 23% descansando. O que nós temos de resultado em relação a esse trabalho? Para a tarefa de equilíbrio no estabilômetro, o grupo que apresentou uma melhor aprendizagem foi o grupo com 57% do tempo de prática e 43% de repouso. Já para a tarefa de Bachmann, a melhor aprendizagem ela ocorreu com 30% do tempo de prática e 70% do tempo descansando. Então, aqui esse estudo começa a dar vários subsídios interessantes e complementares às conclusões que nós tiramos do estudo anterior. Então, primeiramente, eu mostrei para vocês no estudo anterior que, olha, variar um pouquinho mais a prática, ao invés de deixar ela, distribuir mais a prática, ao invés de deixar ela mais maciça, é interessante. Agora, reparem que aqui, a despeito do grupo, a gente não vai para um extremo e nem para outro, né? Mesmo o grupo ali com a tarefa de equilíbrio no estabilômetro, ele não teve sua melhor aprendizagem com 77% do período de prática. Reparem que o outro grupo foi na outra direção. Olha que interessante. O outro grupo mostrou que ele precisa, na verdade, de 70% de repouso e 30% de prática. Então, um grupo parece que ser mais maciço é mais interessante, o outro ser mais distribuído. Mas não quanto mais, melhor. Tudo em termos de aprendizagem motora tem um nível ótimo. Se você ultrapassar esse nível ótimo, colocar estímulo de mais ou estímulo de menos, você vai ter perda de desempenho. Para quem nunca viu isso, tem um artigo que eu acho sensacional, para mim um dos artigos mais interessantes que eu já vi publicado em termos de aprendizagem motora, que é de Guadagnoli e Lee, de 2000, chamado de Challenge Point. Tá? Esse artigo ele explica bem essas questões relacionadas a esses pontos ótimos, né, o que ele chama de ponto de desafio, que é o nosso desafio em termos de aprendizagem motora, encontrar esse ponto ótimo em relação à quantidade de estímulos. Mas voltando lá, o que nós temos aqui? Então reparem que para a escada de Bachmann é mais interessante eu ficar descansando durante um período maior do que ficar simplesmente praticando. Agora, quando eu penso na tarefa de equilíbrio no estabilômetro, é mais interessante eu ficar praticando mais do que descansando. Como é que a gente explica esses resultados? Bom, é interessante a gente voltar para as características que eu estava explicando da tarefa. Na verdade, a gente tem um dos grupos que a exigência física, ou seja, há mais presença de fadiga se eu ficar muito tempo praticando em comparação a outra tarefa. Qual dessas tarefas fadiga mais, cansa mais? A escada de Bachmann. Porque ela tem muita exigência tanto de membro inferior, mas principalmente uma grande exigência de membro superior. Já a tarefa de equilíbrio no estabilômetro, ela não é tão fadigante assim. Ainda que haja um certo grau de instabilidade proporcionada pelo estabilômetro, ela não é tão grande quanto nesse exemplo que eu passei para vocês da gangorra. A gangorra ela é bem difícil de você
se manter ali. Ele não é tão instável assim. Então aqui a gente mostra que a escolha de uma prática mais maciça e mais distribuída também depende da característica da tarefa. Tarefas que sejam mais cansativas, não só do ponto de vista físico, mas também cognitivo, motor ou perceptivo, elas devem ser mais distribuídas no tempo. Tarefas que têm uma exigência menor, que a fadiga seja menor, você pode passar mais tempo concentrando e praticando essa tarefa. Então essas são as diretrizes, os cuidados que nós temos que ter quando nós formos escolher qual tipo de prática nós formos trabalhar, com uma prática distribuída mais maciçamente ou com uma prática em que a gente vai distribuir mais ao longo do tempo. Alguns autores, isso aqui vem lá do livrinho do McGill também, eles colocam algumas características em relação a essa quantidade de fadiga que as tarefas podem proporcionar. Então eles apontam que, olha, habilidades mais contínuas, elas tendem a ser mais fadigantes do que habilidades discretas, de uma maneira geral. Particularmente, eu não concordo muito com o que nós temos aqui nesse slide. Eu vejo que há mais exceções do que adotar isso aqui como uma regra, mas é algo que o Lee e o Genovese eles passam em termos de indicadores, e a gente encontrou isso aqui lá no livrinho do McGill. Então eu quis trazer, na verdade, para a gente pensar até que ponto essas habilidades contínuas efetivamente são mais cansativas ou não do que as discretas, porque na verdade eu posso ter também algumas habilidades discretas que têm uma maior exigência em termos de potência, velocidade e força, e na verdade o oposto acontecer, tá bom? Mas isso aqui é um indicador genérico que Lee e Genovese eles passam para nós, para a gente pensar também e usar isso como informação para saber se eu deixo mais distribuído ou deixo ainda mais maciça essa quantidade de prática. Outro estudo bem interessante ainda em relação à prática maciça e distribuída. Então aqui é um trabalhinho feito em 78, então ainda não é no tempo do computador, a gente está falando em digitar, mas a gente está falando em datilografar. Então não sei quem teve essa experiência em datilografar. Minha mãe tinha máquina de datilografia em casa e não era daquelas eletrônicas, então você tinha que fazer muita força, muita pressão. Muitos jovens de hoje não tiveram acesso, não conhecem, não sabem o que é essa prática motora, mas era algo assim que você pagava para fazer curso de datilografia, eram cursos caros, era difícil de aprender, havia poucas pessoas com essa habilidade. Hoje já não, né? Hoje o computador é de fácil acesso, muitas pessoas já sabem, vão aprendendo catando milho, como a gente fala, né? Dedinho com dedinho, mas em pouco tempo já consegue desenvolver uma certa habilidade. Tem softwares gratuitos que ensinam isso, e também tem pessoas com vídeos e tutoriais no YouTube que ensinam isso. É mais fácil, mas antigamente não, esse acesso era mais restrito. E esse estudo ele brinca um pouquinho com essa habilidade motora, de datilografar. Então, como é que você aprenderia isso? Eu posso fazer da seguinte forma, olha, um dos grupos ali fez 1 hora de sessão uma vez por semana. A tarefa, o objetivo aqui era realizar o maior número de digitações corretas por minuto, tá? Atingindo um patamar de 80 digitações corretas por minuto, tudo bem? E o grupo ali azulzinho claro, ele recebeu 1 hora durante uma sessão, uma vez por semana. O grupo azul escuro, ele fez 2 horas em uma sessão, né? Então aquela ideia, e se eu dobrar a quantidade de prática? Eu vou lá uma vez por semana para fazer minha aula, mas eu faço 2 horas, será que eu vou aprender mais? Será que eu aprendo mais rápido? E um outro grupo fez o contrário. 2 sessões, 1 hora por semana. Então, ao invés de eu ir lá uma vez só por semana, terça-feira, por exemplo, fazer 2 horas, eu vou terça-feira e faço 1 hora, eu vou quinta-feira e faço 1 hora. E um outro grupo mais maciço ainda. 2 horas, 2 sessões por semana. Então, eu vou na terça-feira, faço 2 horas, eu vou na quinta-feira, faço 2 horas. Olhem para o gráfico rapidamente e me digam quem aprendeu melhor, quem aprendeu mais rápido. Reparem que aquela lógica que normalmente a gente tem que, quanto mais eu praticar, mais eu fazer melhor, a gente não observa isso. Então, primeiro aspecto, em termos de horas de prática, quem teve mais horas de prática foi o grupo ali de prática mais maciço, o verdinho. Então, ele levou em torno de 80 horas e ele conseguiu ter um nível de desempenho inferior aos 80 digitações por minuto, em torno ali de 75 mais ou menos. Já o outro grupo, o grupo verde claro, ele teve uma quantidade de horas de prática também perto ali de 80, quase chegou a 80 horas de prática, e atingiu um patamar daí superior a 80 digitações por minuto, chegou a em torno de 85. Algo muito parecido com o grupinho ali de cor azul escura, afinal a quantidade ali tinha uma distribuição mais ou menos parecida, né? Um tinha 2 horas em uma sessão
e outro 1 hora em 2 sessões. Agora reparem que se eu fizer uma vez por semana durante 1 hora, basicamente com menos de 60 horas de prática, ou seja, 20 horas a menos de prática, eu consigo já ter aquele desempenho que eu queria, que é de ter 80 digitações por minuto. Então esse estudo ele mostra, na verdade, que quanto mais variado, teoricamente, aqui melhor. Tá? Mas lembre, né, em relação às considerações que eu fiz no estudo anterior, eu preciso levar em consideração se essa é uma tarefa que fadiga ou não fadiga, se ela cansa ou não cansa, o tempo, na verdade, de recuperação. E para quem já trabalhou com essas máquinas mais antigas, sabe que, na verdade, ela fadiga bastante, ela é uma tarefa bem cansativa, então é interessante ter um período de repouso que coincida bem com esse período que a gente vai ter de prática, né? Que ele compense bem o período de prática, o período de fadiga dessa tarefa. Outro ponto muito importante relacionado à aprendizagem motora diz respeito à composição da tarefa. O que é composição da tarefa? Eu tenho brincado muito com meus alunos de graduação, não sei se é de conhecimento de vocês, mas vocês já pararam para pensar quais são os livros mais vendidos na área de educação física, de esportes, de dança, de recreação? Se a gente pensar na área de educação física como um todo, infelizmente, os livrinhos mais vendidos são aqueles de musculação, em que você tem, né, aquele cara sarado, fortão, aquela menininha bonitinha, e você vê daí a pessoa numa determinada máquina de musculação ou realizando determinado tipo de exercício e pintadinho de uma cor diferente, normalmente de vermelho, aquele músculo que é o agonista, o antagonista, o sinergista e o estabilizador, para mostrar para a pessoa que músculo está sendo trabalhado naquela máquina ou naquele exercício. Teoricamente, qualquer pessoa com formação em educação física não precisaria de um livro como esse. Primeiro porque vocês estudam anatomia, vocês estudam cinesiologia, vocês estudam biomecânica. Segundo que vocês estudam comportamento motor. Vocês sabem que, na verdade, um aprendiz ele vai contrair diferentes grupos musculares e não somente esses. A sinergia que vai ser formada para controlar o movimento vai ser muito diferente. Então, a ativação muscular que esses livrinhos vão estar mostrando para vocês, ela vai ser bem diferente quando a gente pensar numa pessoa que é aprendiz e uma pessoa que já é experiente. E, na verdade, quem já estuda comportamento motor sabe que até o seu foco de atenção pode fazer com que você mude qual músculo você quer ativar mais ou otimizar em termos desse exercício, dessa ativação muscular, da quantidade de força que vai ser gerada. E qual é o segundo livro mais vendido na nossa área de educação física? Os segundos livros são aqueles de 1.200.553 exercícios para basquetebol, futebol, recreação, dança, natação, lutas. E daí quando você pega esses livrinhos, tem um aspecto que é muito interessante. Eles propõem milhares de progressões pedagógicas para tudo. Então ele pega lá, por exemplo, voleibol, saque no voleibol, cria uma progressão pedagógica para ensinar você a sacar por cima, sacar por baixo, fazer o toque, a manchete. Pega a manchete, desmembra ela em 50 exercícios para você trabalhar a manchete com progressões pedagógicas para manchete. Aí eu pergunto para você, legal, mas com base em que esses livros eles propõem essas progressões pedagógicas? Porque o que eu vou estar mostrando aqui para vocês, na verdade, vai colocar por terra 99% das propostas que são feitas nesses livros, porque normalmente elas são propostas feitas por pessoas com uma certa experiência, uma certa bagagem em relação àquela modalidade, mas baseada em conhecimento empírico. Apenas na reprodução daquilo que aquelas pessoas já fizeram, já vivenciaram, e na grande maioria das vezes sem o respaldo científico. Então aqui quando a gente pensa em termos de aprendizagem motora, especificamente aqui, essa parte que é a de composição da tarefa, a gente vai ver muito equívoco. Então aqui nós vamos trabalhar com aquilo que nós chamamos de metodologias analíticas ou sintéticas. Metodologia analítica é quando eu pego uma habilidade motora e eu quebro ela em várias partes. Então vou trabalhar com um conceito que nós vamos chamar de fragmentação, que é uma forma de você quebrar em partes e realizar, praticar essas partes até que você consiga realizar a tarefa como um todo. Segmentação, que é uma outra forma também analítica. E existe um outro método que é o chamado de método sintético, ou método de simplificação, método do todo ou método global, em que você não cria essas progressões pedagógicas, você simplesmente vai e realiza aquela habilidade como ela deve ser feita. E a pergunta que eu deixo para vocês é, e aí? Como é que a gente escolhe isso? Porque vocês têm consumido, vocês não, né? Algumas pessoas da nossa área têm consumido muito esses livros, seguido esses livros, e a gente não vê, por exemplo, alguns estudos referendando que essas metodologias elas seriam as mais adequadas
em comparação a isso que eu vou falar para vocês agora. Então vamos procurar entender um pouquinho como eu escolho, por que eu escolho, o que seria mais interessante para cada situação. Vocês vão perceber que a maior parte desses livrinhos, quem tem esses livrinhos, eu tenho vários desses livrinhos, tá? Porque quando eu era aluno de graduação, eu ainda não tinha um domínio muito grande de todas essas áreas que hoje eu atuo, então eu tinha muito livrinho, principalmente de basquetebol, que é uma área que eu gosto muito. Então eu tenho muito livro. Inclusive hoje eu estou gravando a aula num local diferente, né, do que eu gravo. Normalmente eu não tenho meu fundo, mas lá no meu fundo tem alguns livrinhos lá de trás. Boa parte deles é de basquetebol, em que eu consigo referendar isso que eu estou acabando de falar para vocês, tá? Mas seguindo lá, o que é essa prática de fragmentação? Tá? O que é essa técnica ou essa metodologia analítica? Na fragmentação a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar como exemplo, como eu falei que eu gosto de basquetebol, eu uso muito exemplo do basquetebol. Da bandeja no basquetebol. Eu posso pegar a habilidade motora de bandeja ou a ação de bandeja no basquetebol e fragmentar, dividir ela em várias partes. Aqui, só para fins didáticos, eu dividi ela em 3 partes. Eu poderia dividir em 4 também, se eu considerar, por exemplo, separar o salto do arremesso, em 5, se eu colocar também a questão da aterrissagem. Mas aqui, para fins didáticos, vamos separar em 3 habilidades motoras diferentes. O drible, a passada de perna, ou pelas regras, né, chamado de tempos rítmicos, os 2 tempos rítmicos que nós temos. E aqui eu vou juntar o salto juntamente com o arremesso. Tá? Então, o que é a prática de fragmentação? A prática de fragmentação, ela funciona da seguinte maneira. Vamos supor que eu estou com um grupo ali de aprendizes, eu quero ensinar essa habilidade motora, e eu vou fragmentar a habilidade motora de bandeja no basquetebol. A primeira parte da prática, eu vou simplesmente treinar os meus alunos a aprenderem a driblar. Então, eu coloco eles lá numa filinha, por exemplo, lá no meio da quadra, e eles vêm driblando até mais ou menos ali a posição em que eles vão iniciar esses 2 tempos rítmicos para dar continuidade na bandeja. Eles só vão driblando, 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 volta, vai driblando, vai, volta, eu treino o drible. Depois eu vou fazer o contrário, eu quero treinar esses alunos a saber fazer o tempo rítmico. Então, o que a gente observa alguns professores fazendo? Olha, você pega e coloca lá próximo, né, a cesta do basquetebol, normalmente posicionado mais à diagonal, fica mais fácil para ensinar a bandeja dessa forma, e você marca ali no chão 2 círculos com arcos, bambolês ou com giz mesmo desenhando, e as crianças vêm correndo e simplesmente elas pisam ali, 1, 2 e pronto, 1, 2 e pronto. E num terceiro momento eu poderia fazer o quê? Eu poderia ensinar a pessoa simplesmente a ficar ali próximo à cesta, e ela vai saltar e arremessar bem pertinho ali onde ela está a cesta. Essa é uma prática que é chamada de prática fragmentada. Eu decomponho uma habilidade motora em várias partes e eu ensino cada uma dessas partes e depois, bom, agora que a criança já aprendeu a driblar, a criança já aprendeu a fazer os 2 tempos rítmicos, ela aprendeu a arremessar ali próximo à cesta, né, da diagonal, então eu falo para ela, ó, tome a bola, vai correndo, dribla, faz a passada de perna, salta e arremessa, ou seja, faça a bandeja. Tá? Esse é o tipo de prática chamado de prática fragmentada. Vamos entender os 3 tipos de método e na sequência eu explico como a gente escolhe e as implicações que isso tem em termos de aprendizagem. O segundo tipo de método analítico é chamado de segmentação. O que é a prática por segmentação? Seguindo a mesma lógica, lá dividir em 3 partes. Então eu tenho o drible, a passada de perna e o salto e arremesso. Só que aqui a gente vai fazer de uma forma um pouquinho diferente. Ao invés de eu ensinar cada uma das partes em separado, primeiro o drible, depois os 2 tempos rítmicos, depois o salto e arremesso, na prática segmentada eu começo de uma das 2 formas, aquilo que a gente chama de partes progressivas, mas indo do começo ao fim, ou o contrário, do fim para o começo. Então aqui do começo ao fim seria assim, primeiro eu pego os meus aprendizes e ensino eles a irem driblando até a posição ali em que eles vão começar a fazer os tempos rítmicos. Eles vão driblando até um determinado pedaço, segura a bola e volta. Vão driblando até um determinado pedaço ali, que vai ser delimitado depois por essas marcas no chão para início da passada de perna e volta. Então, treinou o drible, legal. Aprenderam a driblar, lado direito, mão direita, lado esquerdo, mão esquerda. Aprenderam um drible, bacana. Agora volta. E daí, na sequência, eu vou fazer o quê? Eu vou somar a primeira parte mais a segunda parte. Então, eu vou praticando separadamente, eu faço a primeira parte, mas depois eu junto a primeira parte com a segunda, e depois que eles conseguirem fazer a primeira parte com a segunda, eu faço a segunda parte com a terceira parte. Então aqui a gente vai seguindo.
Ele vai fazer só o drible no primeiro momento, aprendeu a driblar, agora vai fazer o drible, chegou ali pertinho das minhas marcas, já faz os 2 tempos rítmicos, volta, continua fazendo isso. Drible, 2 tempos rítmicos, volta, continua fazendo isso, até ele entender bem. Depois ele vai para o terceiro momento, em que ele vai fazer o drible, fazer os 2 tempos rítmicos, e vai saltar e fazer o arremesso, ou seja, ele faz a bandeja por completo. Então reparem que aqui eu vou somando, tá? No esqueminha que eu coloquei ali abaixo para vocês, coloquei o número 1 maior que o 2, maior que o 3, porque teoricamente você treina, você faz mais repetições das partes iniciais em comparação às partes finais. Esse é o método mais tradicional em termos de organização da prática de segmentação, mas eu já encontrei também alguns trabalhos fazendo o contrário, tá? Você começar fazendo de trás para frente, dependendo da complexidade da habilidade motora, se a parte final é mais complexa que a inicial ou vice-versa, você pode fazer o contrário. Então, eu já vi alguns autores propondo, por exemplo, você começar pelo arremesso, pratico ali o arremesso perto da cesta, só saltando e arremesso, saltando e arremesso. Depois eu faço 2 tempos rítmicos de arremesso, 2 tempos rítmicos, salto e arremesso, 2 tempos rítmicos, salto e arremesso. E depois eu junto drible, 2 tempos rítmicos, salto e arremesso. Ele também é uma prática segmentada ou por segmentação, mas aqui ela é feita de trás para frente. Ambos seguem o mesmo princípio, tá? E nós temos, por fim, aquele que é o método mais conhecido, que na verdade você fala assim para a pessoa, olha, a bandeja é assim que funciona. Você sai driblando, chega ali naquelas marcas, segura a bola, se estiver no lado direito, né? Pezinho direito na primeira marca, pezinho esquerdo na segunda marca, salte e arremesse com a mão direita. No lado esquerdo, o inverso. Ou seja, o método global. Você passa as instruções, vai fornecendo os feedbacks, mas a pessoa ela deve tentar desempenhar a habilidade motora de uma vez, sem que você fique fragmentando de alguma forma essa habilidade motora. Aí vem a questão, qual a diferença entre esses métodos? Qual método é melhor? Quando eu utilizo cada método? Primeiro, qual método é melhor? Não dá para a gente falar que um método é melhor que o outro, porque a escolha do método depende única e exclusivamente da característica da habilidade motora. Então eu preciso entender quais são as características da habilidade motora para que eu escolha qual método eu vou utilizar. Segundo ponto, mas qual a diferença entre esses métodos? O que me importa praticar, por exemplo, de uma forma fragmentada, segmentada ou simplificada? Os autores que propõem a explicação para a escolha do método, eles nos informam que, olha, o que é mais importante em relação à escolha desses métodos é basicamente a interação entre as partes que compõem essa habilidade motora. Ou seja, eu não sei quantos já têm vivência com basquetebol, sabem fazer bandeja no basquetebol, mas eu vejo que há uma parte em que há uma integração muito forte e que se a pessoa não acertar certinho aquele momento, o restante vai ser muito comprometido. Que é o quê? A transição que nós temos do drible para os 2 tempos rítmicos. A pessoa, para que ela consiga cair com o pezinho certinho na marca ali colocada no primeiro arco, bambolê ou no desenho que é feito no chão, ela precisa segurar a bola basicamente quando ela ainda está subindo, está no ar, né, está em um pequeno salto, ela segura a bola naquele salto e daí ela pisa com o pé. Essa sincronia ela depende antes da ação do último drible, então é algo muito complexo, é algo bem difícil. Há uma interação muito grande entre a habilidade motora que a gente chama do drible e a próxima habilidade motora que é esse deslocamento, esses 2 tempos rítmicos. E na sequência também, você precisa na verdade fazer o salto e o arremesso. É diferente eu só ficar parado arremessando e eu na verdade estar em deslocamento e saltando para arremessar. Então a interação também entre esses movimentos é muito grande. Nisso o que acontece? Quando eu realizo uma prática, aqui especificamente dessa tarefa, tá? Mas quando eu realizo uma prática em que eu fragmento muito, treino o primeiro drible, depois a passada de perna, depois o arremesso, teoricamente quando eu vou juntar, se você pedir para a pessoa realizar a bandeja, você vai perceber que ela tem uma dificuldade justamente nessas partes, principalmente na primeira que eu falei, da transição do drible em relação à passada de perna. Por quê? Porque os componentes têm uma interação muito grande, um interfere muito no outro. Então, a gente costuma falar que em aprendizagem motora, a somatória das partes, ela não necessariamente vai ser igual ao todo, né? Na matemática a gente fala que a ordem dos fatores não altera o produto, mas em aprendizagem motora, sim, a ordem dos fatores altera o produto. Você muda a aprendizagem motora se você não souber trabalhar com esse timing entre as informações. Então nisso, por exemplo, especificamente falando aqui da aprendizagem
desta habilidade motora, que é a bandeja no basquetebol, a gente entende ela como habilidade motora complexa e com uma interação muito grande entre as partes. Então, teoricamente, dentre esses 3 métodos a ser escolhido, o mais indicado seria o método de segmentação, tá? Seja esse primeiro que eu mostrei aqui, ou seja este segundo aqui. Por quê? Qual a diferença que nós temos básica desse método aqui de fragmentação para o de segmentação? Reparem que no de fragmentação eu separo tudo, treino tudo em separado e fica a cabo da pessoa conseguir ter uma transferência de aprendizagem para juntar isso tudo. Então é muito complicado. Já no método de segmentação, não. A sua estrutura de prática, naquele momento em que você pede para a pessoa fazer a parte 1 junto com a parte 2, né, ou a parte 3 junto com a parte 2, você na verdade está já treinando a pessoa para fazer esse acoplamento entre as partes. Você já vai fornecendo feedback ali, já vai direcionando o foco de atenção ali, então você consegue otimizar justamente nessas partes que teoricamente são mais difíceis durante o processo de aprendizagem motora. Então, o que a gente precisa entender aqui? Não basta simplesmente eu comprar um livrinho de progressão pedagógica e ficar consumindo aquilo sem entender as restrições, as características específicas dessas habilidades motoras. Eu preciso entender basicamente quais são essas características das habilidades motoras para daí escolher os métodos. Mas eu ainda não falei quais são essas características, tá? Aliás, só falei para essa habilidade do basquetebol, mas não dei ainda o ouro, que são os conceitos que a gente vai utilizar para escolher esse método, que é o que está nesse slide. Então, como é que eu escolho, Victor? Qual método eu vou utilizar para ensinar uma habilidade motora? Como escolher o método mais adequado para eu construir essas progressões pedagógicas ou não? Simplesmente trabalhar como um todo. Ao contrário do que a gente pensa, há habilidades motoras que é melhor você simplesmente dar a bola para a pessoa e falar, vai, faz, que é assim que é feito e pronto. Ao invés de você ficar criando muitas progressões, tá? É isso que a literatura vai estar nos apontando. Então, o que eu preciso entender para escolher esse método? Eu preciso entender o conceito de complexidade. O que é complexidade? É o processamento de informação, ou seja, a quantidade de informação que está sendo processada, ou número ou partes ou componentes de uma habilidade. A gente definiu, por exemplo, lá a ação nas nossas primeiras aulas de introdução ao comportamento motor como uma família, uma sequência de movimentos. Alguns autores chamam de componentes de movimento, outros autores chamam de unidades de movimento. Então, se eu pego uma habilidade motora que ela tem muitos componentes, muitos movimentos que compõem essa ação, teoricamente ela é uma habilidade motora com uma complexidade maior. Se é uma habilidade que demanda muito em termos de processamento de informação, porque ela tem muitas partes para serem coordenadas, seguindo nessa mesma lógica, então, teoricamente, é uma habilidade que tem uma complexidade também maior. Agora, o contrário, se é uma habilidade com poucos movimentos, a gente fala que, em termos de complexidade, ela tem uma complexidade menor. É difícil fazer a comparação desse construto de complexidade entre habilidades motoras. Por isso, para esse momento, é muito importante entender esse conceito de processamento de informação, que é demanda atencional, e também e principalmente de número de partes ou componentes da habilidade motora. Tá? Eu diria que esse é um aspecto chave para nós resolvermos esse problema agora. Discutir complexidade entre habilidades motoras, daria para a gente gravar aqui vários vídeos só falando sobre isso. E o outro conceito muito importante é chamado de organização. O que é a organização? É a relação entre os componentes da habilidade motora. Habilidades motoras em que os componentes são altamente relacionados, ou seja, uma parte influencia em muito a subsequente, então nós vamos dizer que nós temos uma alta organização. Agora, quando uma parte ela pode ser feita basicamente independente da outra, do desempenho da anterior, então a gente pode falar que basicamente a relação, ou seja, a organização entre essas partes é baixa. Entendido isso, complexidade é uma tarefa com muitos elementos, a gente vai chamar de mais complexa. Uma habilidade com menos elementos, menos complexa. Entendendo que organização, se tiver muita relação entre as partes, a gente vai chamar de auto-organização, e baixa relação entre as partes, de baixa organização, a gente pode daí sim dar os indicadores de qual método é mais interessante para qual habilidade motora. Tá? Então eu trouxe aqui alguns exemplos para que a gente possa olhar, analisar com calma e tentar sanar um pouquinho dessa dúvida. Então aqui nesse slide a gente tem um resumo basicamente dessa escolha. Método de fragmentação eu só vou utilizar quando tiver uma habilidade complexa, ou seja, tem muitos elementos, muitas partes, muitos movimentos ou muitas ações que compõem de repente uma habilidade motora seriada, mas necessariamente, esse é o ponto principal para essa metodologia, para esse método,
é que a organização entre essas partes seja baixa. A gente não pode ter uma relação muito forte, muito grande entre as partes que compõem essa ação, essa habilidade motora. Já o método de segmentação a gente vai utilizar quando a complexidade da habilidade motora for alta, ou seja, ela tem muitos elementos, por exemplo, a bandeja do basquetebol que eu citei para vocês, e ao mesmo tempo a relação entre as partes que compõem essa habilidade motora também é alta. Então, se a relação é alta, teoricamente fica difícil de eu desacoplar uma parte de outra, porque na hora que eu juntar essas partes separadamente, né, eles não vão ter esse timing, essa sincronia, essa harmonia, essa coordenação muito boa. Então, nesse sentido, se eu tenho uma alta complexidade, uma alta organização, aí sim o método de segmentação vai me parecer como mais apropriado. Por fim, o método simplificação global ou do todo, ele vai ser utilizado quando eu tenho habilidades motoras basicamente de baixa complexidade. Independente se a organização for alta ou baixa, se a tarefa é simples, então pense em uma habilidade motora que tem poucos movimentos, a demanda atencional dela também é baixa, então você pode trabalhar com o método do todo. Então a ideia é que aqui você não fique inventando muito, não fica quebrando essa habilidade em várias partes, criando progressões pedagógicas. Simplesmente vá e pratique aquela habilidade como ela demanda, tá? Simples assim. Então, alguns exemplos para nós de habilidades motoras que nós poderíamos trabalhar com o método de fragmentação. Então, eu coloquei uma fotinha ali da ginástica para algumas sequências de habilidades motoras na ginástica em que você realizar um determinado tipo de movimento, de repente com um aparelho, jogar esse aparelho, ou de repente eu faço alguns movimentos com esse aparelho, daí depois eu faço outro tipo de movimento, em que o primeiro movimento ele não interfere diretamente no segundo, eu posso trabalhar com o método de fragmentação. Na dança segue o mesmo princípio, tá? Agora lembrando, toda vez que na verdade uma habilidade motora anterior interferir na próxima, aí a gente sai do método de fragmentação e vai para a segmentação. Então mesmo na dança, mesmo na ginástica, eu vou ter situações em que fragmentação vai ser melhor e tem situações em que segmentação vai ser melhor. Outro exemplo, talvez fique mais claro, mais fácil da gente visualizar. Se eu pensar nesses mini circuitos que normalmente são feitos, né, seja por uma brincadeira com criança, seja por uma aula de atividade física, um treinamento funcional, por exemplo, né, tá na moda hoje, o pessoal fala bastante. Teoricamente, cada uma das habilidades motoras ali, você desviar dos obstáculos, depois você fazer mudança de direção de zigue-zague, saltar para um obstáculo, teoricamente um é independente do outro. Se você errar em um, você levanta, segue, faz o outro e o desempenho do anterior não necessariamente vai atrapalhar no próximo. A inter-relação entre eles ela não é grande. Aquele conceito que nós vimos de organização, teoricamente a organização ela é baixa. Mesma coisa na dança ali, né? Eu coloquei ali um exemplo de uma pessoa que está fazendo um trabalho de, acho que é footwork, né? O pessoal faz as habilidades ali com movimentos dos pés no solo e de repente ela faz uma habilidade de equilíbrio. Teoricamente ali uma habilidade que eu tenho dos pés não vai interferir na habilidade que eu tenho ali de equilíbrio. Eu simplesmente saio de uma postura e vou para a próxima postura. Agora, se eu estou numa habilidade, por exemplo, de equilíbrio e daquela habilidade de equilíbrio já tem que emendar uma outra habilidade também que requer uma transição em que essa postura em equilíbrio possa atrapalhar ou não, aí eu já saio desse método de fragmentação e caio mais uma vez para o método de segmentação. Então reparem que eu posso ter para uma mesma modalidade ambas as situações. Exemplos de habilidade motora de segmentação. Então, eu estou falando de habilidades motoras com grande complexidade ou alta complexidade e alta organização. Tá? Então, exemplos. A bandeja no basquetebol. Então, eu tenho ali várias habilidades motoras que a gente pode ali desmembrar. Né? Então, tem o drible com locomoção, tem os dois tempos rítmicos, o salto, arremesso, aterrissagem. Então, eu considero uma habilidade complexa porque possui muitos movimentos. Mas de alta organização, como eu expliquei lá da questão da transição do drible para os tempos rítmicos para o arremesso, tem uma relação muito grande, que é muito parecida também com a habilidade motora que nós temos do ataque no handebol, em que a pessoa sai driblando, faz aí não 2 tempos rítmicos, mas 3 tempos rítmicos, salta e arremessa. Da mesma maneira, também muito parecido, o saque por cima no voleibol. Tá? Algumas pessoas vão achar que, olha, o saque por cima talvez o método seria o método fragmentado, mas se você parar para pensar,
a questão do timing que você tem para sua corrida, o jogar da bola para cima para sua corrida e interceptação da bola, a gente tem ali também um componente de organização muito alto, tá? Então, para essas habilidades motoras, a gente recomendaria o método de segmentação. Assim como eu falei lá da ginástica, né, inclusive usei a mesma foto, aqui se eu usar um exemplo de que eu vou lançar para cima ali essas massas, vou fazer um rolamento e vou tentar pegar essas massas. Então o nível de complexidade ele é alto, porque eu tenho muitos movimentos, aliás, muitas habilidades motoras, né, 3 habilidades motoras diferentes, o lançar, o rolar e o receber. Ao mesmo tempo eu tenho também uma auto-organização. Por quê? Se eu simplesmente lançar errado essas massas para cima, ainda que eu acerte o meu rolamento, eu vou ter dificuldade depois em receber. Ou o contrário, eu acerto o lançamento, mas se eu errar o meu rolamento, possivelmente eu não vou conseguir estar numa posição correta para facilitar esse meu receber. Então reparem que uma parte é extremamente relacionada com a outra. Então método também mais recomendado para a prática é o método de segmentação e não o método de fragmentação. Tá? Então segue mesmo o princípio ali para a questão do uso da bola, para a questão do uso do arco. A ideia é a gente entender o quanto as partes estão organizadas, interrelacionadas e a quantidade de elementos que fazem parte desse construto de complexidade. Por fim, nós temos no método simplificação algumas habilidades motoras. Tá? Então, trouxe várias ali. O saque por cima no voleibol, ele seria uma habilidade motora também. A gente tem uma certa organização, porque você precisa acertar o timing do lançamento da bola para você rebater a bola. Mas reparem que você tem poucos movimentos. Basicamente, você tem um movimento ali do braço que vai lançar a bola para cima e o outro movimento do braço, obviamente o tronco e outras partes do corpo acompanham, mas que vai auxiliar nessa rebatida. Então você não tem algo assim tão complexo quanto, por exemplo, o saque viagem do voleibol. Então essa é uma habilidade motora que teoricamente você trabalharia com o método de simplificação. Você não fica fragmentando, você não fica criando tantas progressões pedagógicas em relação a isso. Você pode deixar a pessoa praticando aquela habilidade motora como ela deve ser feita num todo e fornecendo feedbacks para ir melhorando aqueles pontos em que ela precisa direcionar a sua atenção. Da mesma maneira, chute no futebol. Você não vai criar uma progressão pedagógica para o chute. Vai correndo, para o seu pé de apoio do lado da bola. Vai correndo, para... Não, você vai e chuta. Se ele não está posicionando o pé de apoio corretamente ao lado da bola, você vai corrigindo essas situações. Mas a ideia é que ela é uma prática em que você vai trabalhar diretamente. Mesma coisa, toque no voleibol, o próprio arremesso no basquetebol, os saques ali por baixo do voleibol, a própria manchete, uma defesa de um goleiro que salta e pega a bola, um determinado passe também no basquetebol. Essas são situações em que nós vamos ter uma complexidade mais baixa, poucos elementos, poucos movimentos, e a organização em algumas situações mais alta, como eu falei ali do saque do voleibol, a própria questão do timing para você realizar o toque no voleibol, também tem uma organização alta, mas como a complexidade é baixa, então teoricamente você vai fazer uso também dessa metodologia global, sintética, ou também chamado de método de simplificação. Então reparem que para cada característica de habilidade motora, em função desses dois conceitos, complexidade e organização, nós vamos ter um método específico em termos de aprendizagem motora. Alguns estudos e dados, só para a gente mostrar um pouquinho isso. Então esse aqui é um trabalho feito de TCC do meu irmão, em que nós procuramos analisar justamente 2 tipos de método que trabalham com o voleibol, né? No caso lá em Curitiba, meu irmão trabalhava no Centro de Rexonadez, em que eles trabalham com a metodologia global, e ele fez uma comparação com outro grupo, que eu não vou nominar aqui, que na verdade trabalhava com uma metodologia mais tradicional, com um método mais analítico de aprendizagem. Nós fizemos um checklist para diagnosticar o padrão de movimento do saque por baixo no voleibol, e nós fizemos uma comparação então entre essas metodologias. As crianças passaram por 6 meses de intervenção, cada uma na sua escola de treinamento, e nós verificamos que a metodologia sintética para essa habilidade motora foi muito melhor. Por quê? Baixa complexidade e, nesse caso, o saque por baixo também baixa organização. Então o método mais indicado é o método de simplificação e nós demonstramos isso. Nesse mesmo estudo nós analisamos também a habilidade motora do toque no voleibol e segue a mesma lógica. Só que aqui nesse caso, complexidade é baixa e a organização ela vai ser alta, porque a pessoa precisa receber uma bola que é lançada até ela. Mas ainda assim o método mais indicado pela literatura é o método de simplificação, ou método global, ou metodologia sintética. Então aqui a gente mais uma vez referendou aquilo que a literatura já nos mostra.
Mas talvez alguns de vocês poderiam perguntar, Victor, então quer dizer que quem trabalha com a metodologia errada ou que não está em acordo com esses dois conceitos passados, teoricamente esse pessoal não vai aprender? Não, não é uma questão que não vai aprender. A pessoa pode aprender, pode chegar depois ao mesmo nível de desempenho, ou se continuar praticando até mais, ela pode chegar a ter um nível de desempenho até melhor em função da quantidade de prática. Mas aqui a gente está falando em otimizar o processo de aprendizagem. Então reparem que esses dados que eu trouxe para vocês, eu poderia trazer outros estudos mais, todos vão nessa direção. Você consegue diminuir a quantidade de prática, então você aprende mais rápido e teoricamente você aprende melhor. Então aqui reparem que eles têm o melhor desempenho com a mesma quantidade de prática. Ou se eu comparasse aqui a quantidade de prática para chegar a um certo nível de desempenho, eles chegariam antes. Então a ideia é otimização da aprendizagem, é para isso que nós estudamos aprendizagem motora. Chegando na nossa última parte da aula de hoje, a gente entra numa das minhas temáticas favoritas no estudo da aprendizagem motora, que é o estudo da variabilidade da prática, ou também chamado de efeito da interferência contextual. O que é esse efeito da interferência contextual, variabilidade da prática? Aqui é um conteúdo em que você pode pensar em termos de organização de uma sessão. Vamos supor que você agora é um professor de voleibol, vamos sair do basquetebol, né? Eu falo muito de basquetebol. Então aqui você é um professor de voleibol e você quer dar uma aula para ensinar esses 3 fundamentos técnicos. O saque por cima, a manchete e o toque no voleibol. Essa é a sua aula de hoje, tá? Você tem ali 30 minutos para lecionar essa aula e você quer ensinar essas 3 habilidades motoras. A ideia é que você possa organizar essa aula dividindo isso. Então eu posso praticar, por exemplo, primeiro uma habilidade motora, depois outra, eu posso misturar, posso alternar essas sequências. E aí eu pergunto para vocês o que é melhor? O que a gente trabalha em termos dessa organização? Isso é o que a gente vai ver nesse conteúdo. Antes disso, é importante a gente entender que esse efeito da interferência contextual ele tem um embasamento muito importante em uma das teorias explicativas do controle motor, que é a teoria do programa motor generalizado e principalmente a lógica da teoria do esquema. Então, quando eu trouxer os meus dados aqui para vocês para mostrar alguns estudos, teoricamente, quando eu mostro isso que é chamado de efeito da interferência contextual, eu estou dando subsídios para a existência dos esquemas motores. Os esquemas motores, para quem recorda lá das aulas que eu gravei para vocês de controle motor, quando nós falamos de processamento de informação, vocês devem lembrar que um esquema motor forte é aquele que, na verdade, tem uma prática bem variada. Quanto mais eu variar os meus parâmetros dessa prática, eu tenho mais informação, eu tenho mais experiência, então esse meu esquema motor ele consegue se adaptar melhor às diversas situações. Então isso referenda aquilo que nós temos em termos dessa proposta de variabilidade da prática. Brinquei ali com vocês, coloquei uma pergunta, será que nós temos uma teoria de aprendizagem motora? Essa foi uma das temáticas de um congresso que nós organizamos aqui em Londrina, o Congresso Brasileiro de Comportamento Motor, em 2010, se não me falha a memória, em que nós chamamos o professor Cal Neal e ele nos trouxe uma palestra justamente sobre aprendizagem motora, apesar de ele ser um pesquisador mais voltado à questão do controle e do desenvolvimento motor. E o Cal Neal brincou um pouquinho falando que, olha, nós não temos uma teoria de aprendizagem motora, porque ele é um pesquisador da área de sistemas dinâmicos. Já para quem é da área de processamento de informação, defende que, na verdade, essa teoria que nós temos do efeito da interferência contextual, ela é uma teoria bem interessante, que para eles é consolidada, então, teoricamente, essa é a única teoria de aprendizagem motora. Já Cal Neal, naquele momento, ele afirmava que não, nós não temos, e hoje, na verdade, a gente tem algumas outras propostas também de sistemas dinâmicos dando outras direções, tá? Mas eu quis brincar aqui nesse momento, só para levantar essa lebre, e aí, será que interferência contextual, né, no momento como hipótese, mas a gente tem vários estudos dando direção de como a gente consegue fazer aparecer esse efeito, será que agora a gente já pode considerar isso uma teoria e assumir ela como uma teoria de aprendizagem motora? Eu vou deixar aqui como questionamento para que vocês possam pensar e cada um pode tomar aí as suas decisões ao findar dessa aula. Então, primeiro aspecto, o que é essa lógica de efeito de interferência contextual? Como eu expliquei, vocês podem ter uma aula, então vamos supor que agora nós somos um professor de voleibol e nós queremos ensinar os 3 fundamentos técnicos, saque, toque e manchete. Ou seja, se eu estou falando em 3 padrões de habilidades motoras diferentes, então teoricamente eu estou falando, agora vou me referendar lá em processamento de informação, nós estamos falando de 3 programas motores generalizados diferentes. Tá? Essa terminologia é muito importante daqui para frente, quem não está entendendo o que eu estou falando, assista aos vídeos das aulas de processamento de informação que eu deixei gravado para vocês. Então, primeiro aspecto, eu posso organizar uma aula em que eu pegue lá, vamos usar uma aula de 30 minutos para ficar mais fácil a nossa numerologia,
em que eu vou dar uma aula, por exemplo, de 10 minutos só de saque, boto todos os meus alunos para treinar a habilidade de saque durante 10 minutos, ficam só praticando o saque. Depois eu pego os outros 10 minutos e eles vão fazer só manchete. Depois os outros 10 minutos eles vão fazer só o toque. Se vocês olharem ali para baixo, no esquema que eu coloquei para vocês em verde, as barrinhas em verde, azul e vermelho, eles vão caracterizar as diferentes formas de estruturação da prática que nós temos, levando-se em consideração essa interferência contextual, variabilidade da prática. Que é o quê? Eu posso ter uma prática em bloco. Essa prática em bloco coincide com esse exemplo que eu passei por último. Eu vou ter em número 1 ali, né? Primeiro, vou usar as cores para me referendar, acho que é mais fácil. Primeiro verdinho ali, eu vou praticar 10 minutos, várias tentativas, né? Da habilidade motora de manchete. Depois eu vou treinar em azul, que está o número 2, o saque. Então eu treino mais 10 minutos do saque. Depois eu treino mais 10 minutos. Está em vermelho, não está em amarelo. Errei a cor, hein? Então tá bom. Imagine que o meu vermelho é amarelo, que o professor está um pouquinho daltônico. Em vermelho que seria o meu amarelo ali, para a habilidade do toque, tá? Então essa é uma prática em blocos. 10 minutos de habilidade motora, 10 minutos de outra e 10 minutos de outra. Mas eu posso fazer uma organização um pouquinho diferente. Acho que alguns já viram também. Tem professores que gostam de trabalhar com circuitos, né? Então ele coloca, por exemplo, uma filinha lá de quem vai sacar, bota uma filinha fora da quadra para realizar o saque, bota uma filinha lá do outro lado da quadra para tentar fazer a manchete, e essa manchete já tem que fazer um passe para quem vai receber e fazer o toque. Então eu já boto uma outra filinha na rede para quem vai receber o passe da manchete e tentar fazer uma levantada, tá bom? Então montei um mini circuito. Reparem que essa é uma organização que a gente vai chamar de seriada. Eu saco, aí eu vou lá para outra filinha da manchete, eu recebo o saque e faço a manchete, daí eu vou para outra filinha do toque e recebo a manchete e faço o toque. Então é uma organização muito parecida com essa lógica de treinamento de circuito, em que eu tenho o saque, o toque e a manchete. Fico sempre repetindo, saque, toque, manchete. Saio de uma filinha, vou para outra e fico fazendo saque, toque, manchete. E eu tenho uma outra organização, que é chamada de randômica, na qual eu não tenho uma ordem pré-estabelecida. Eu vou simplesmente, uma hora eu saco, daí eu faço manchete, daí eu toque, toque, manchete, saque, toque, saque, toque, ou seja, tudo embaralhado. Essa é uma ordem que é chamada de randômica, tá? Então, a ideia aqui é que eu trabalho essas 3 habilidades motoras, mas eu tenho 3 possibilidades diferentes. Uma organização em bloco, uma organização seriada e uma que eu não tenho uma organização, né, mas é uma organização, que é a randômica. Aí entra a primeira questão que eu falo para vocês. Qual desses métodos é o mais utilizado? Qual vocês já vivenciaram? Qual vocês utilizam? E qual vocês veem mais as pessoas utilizando? Aqui é a clássica resposta e todos vão convergir para prática em bloco. Essa é a prática mais utilizada. Tá? A prática em bloco, sem dúvida alguma, é que é mais utilizada. Vocês podem ir fazer scout aí dos treinamentos, das aulas, e vocês vão verificar isso sem dúvida alguma. Tá bom? Mas entra a segunda questão. Bom, se essa é a mais utilizada, será que essa é a melhor? Será que essa é a melhor forma de a gente treinar, de a gente ensinar, da aprendizagem motora ocorrer? Aí é o que eu vou explicar para vocês aqui nesse conteúdo de interferência contextual e variabilidade da prática, tá bom? Só antes de eu continuar, aqui eu expliquei para vocês como exemplo de eu ensinar 3 habilidades motoras diferentes, ou seja, eu trabalho com 3 programas motores diferentes. Mas eu poderia ter uma aula em que eu não quero ensinar 3 habilidades motoras diferentes. Vamos supor que o meu time está precisando só melhorar o saque dele. E eu defino que eu quero trabalhar uma aula apenas com saque. Eu posso fazer a mesma coisa, usar o mesmo princípio de organização, daí só vai mudar a nomenclatura, não vai ser mais bloco, seriado e randômico, mas vai ser constante, sequencial e aleatório. Mas eu posso fazer o uso também desse mesmo princípio que eu vou explicar para vocês agora, tá bom? Então, vamos entender justamente essa característica, tá? Se eu quero trabalhar com com a mesma habilidade motora, com o saque, mas eu quero fazer o uso desse efeito da interferência contextual, o que eu posso variar? O que eu posso criar? Bom, eu posso variar parâmetros da tarefa. Então, eu tenho uma mesma habilidade motora, é o mesmo programa motor generalizado, no caso aqui é habilidade motora ou programa motor para o saque por cima no voleibol, mas eu preciso mudar os parâmetros de controle da tarefa. Então, o que são os parâmetros de controle da tarefa? Eu tenho que mudar a direção, força, aceleração, velocidade, algum parâmetro relacionado ao controle desse movimento. Então aqui nesse caso, para fins de exemplo, eu poderia
organizar minha sessão de treino para treinar saques mais curtos, média distância e longa distância. Se fosse, sei lá, uma habilidade motora de cortada, né? Eu estivesse trabalhando ali com um ataque do meu ponto, eu poderia colocar uma largadinha, largadinha não dá que muda o padrão. Eu poderia colocar uma cortada mais paralela, mais diagonal e uma cortada mais curta, tá? Aqui no saque também, eu poderia trabalhar um saque com maior potência, menor potência, um saque um pouco mais fraco, um saque flutuante, um saque mais alto, um saque mais baixo, ou seja, eu mudo parâmetros do controle dessa habilidade motora. Variações que eu faça dentro da mesma tarefa, eu já estou cumprindo com essa mudança de parâmetros de controle. Como prática constante, exemplo de prática constante, eu peço para os meus alunos todos ficarem ali os 10 primeiros minutos da aula, seguindo naquele exemplo de 30 minutos de aula, sacando numa distância próxima à rede. Depois eu delimito que eles fiquem sacando 10 minutos apenas numa distância média da quadra. Depois eu delimito que eles vão ficar sacando sempre no final da quadra. Ou seja, é uma organização que eu vou fazer um conjunto de tentativas perto, depois médio, depois longe. É uma prática que nós chamamos de constante. O outro tipo de prática é que, ao invés dele sempre sacar um determinado número de tentativas numa posição, depois em outra, depois em outra, ele fica alternando sempre seguindo a mesma ordem, que é o que nós vamos chamar de prática sequencial. Então eu vou falar para ele, olha, o seu primeiro saque tem que ser perto da rede, o segundo saque no meio da quadra e o terceiro saque sempre ao final da quadra. E você fica repetindo isso. Uma tentativa perto, médio, longe, perto, médio, longe, perto, médio, longe, e vou seguindo, 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 e ele fica lá os 30 minutos praticando sempre nessa ordem. E nós temos uma outra situação, em que eu não falo para ele aonde ele vai sacar, se perto, médio ou longe, eu só falo para ele que ele tem que sempre tentar sacar em uma posição diferente e ficar variando isso, e o aluno vai lá e fica variando, que é aquilo que a gente vai chamar de prática aleatória ou prática variada. Victor, e aí, qual desses é melhor? Qual desses vocês veem mais as pessoas realizando? Assim como nós vimos em bloco, aqui segue a mesma lógica, né? A gente vê muito pessoal fazendo mais a prática constante. Bota um alvo lá em determinado local da quadra e todo mundo mira naquele alvo e vai. Fica só sacando lá, só sacando lá, só sacando lá, só sacando lá. Bota o alvo em outro lugar, agora todo mundo saca lá. Fica só sacando lá, só sacando lá e só sacando lá. Então, vamos ver se efetivamente aquilo que as pessoas mais fazem é efetivamente aquilo que é melhor, tá bom? Agora, quando a gente olha para o lado direito, o que acontece? Vocês poderiam dizer ali que, professor, mas tem uma ligeira vantagem ainda para o azul quando a gente olha ali para o lado direito, na parte de baixo, parece que ele está na frente. Ali nós temos um teste de retenção de 10 minutos depois de 10 dias, só que tem uma pequena observação. Esses testes, eles são feitos também manipulando a forma desses testes. Se eles são feitos de uma forma blocada, ou seja, sempre com a mesma algumas tentativas da mesma condição, ou de uma forma variada. E reparem que o grupo que nós temos ali blocado, tá em azul, quando testado numa situação blocada, específica ao que foi feito, ele tem um resultado bom, tá? Ali a gente não tem diferença significante entre aqueles grupos vermelho e o azulzinho que está para baixo. Mas ele tem um resultado bom, ele aprendeu, manteve ali um bom desempenho. Mas quando a gente olha para o grupo que praticou de uma forma randômica, independente se ele é testado de uma maneira em bloco ou randômica, ele aprendeu e mantém seu resultado. Agora olha que interessante, quando o grupo que treina de uma maneira blocada, ele é testado 10 minutos depois ou 10 dias depois em um teste de retenção, o desempenho dele ele piora abruptamente. É basicamente isso que vai ser colocado pela hipótese ou por essa teoria da interferência contextual. Tá? Isso fica mais evidente, mais claro em outros estudos que eu vou estar mostrando para vocês agora. Então esse aqui fez uma tarefa também bem parecida, eram vários movimentos, 3 padrões diferentes de movimento de braço e mão o mais rápido possível para alcançar determinados objetos. E aqui era medido o contrário, tá? O erro constante. Então teoricamente também, quanto mais para baixo esse valor no gráfico, melhor é o desempenho, melhor a aprendizagem nos testes de retenção. Então o que nós temos? Esse daqui é um estudo que ele mostra assim, bem bonitinho, bem redondinho, aquilo que o efeito da interferência contextual nos coloca. Se você olhar durante ali os 6 primeiros blocos de prática, nós vamos verificar que o grupo blocado foi melhor do que os outros 2 grupos. Então ele apresenta menos erro, porque é uma prática muito igual, o mesmo parâmetro, aquilo se repete, ele consegue manter esse desempenho. Agora, quando a gente compara ali o verde e o vermelho, o verde ele vem ligeiramente melhor, se a gente olhar os blocos ali intermediários, 3 e 4,
mas tem um pior desempenho inicial o grupo randômico, que é o que tem maior interferência contextual. Agora, olha que interessante quando é separado ali um período sem prática e feito um teste de retenção 1 e um teste de retenção 2. Aqui se inverte tudo. Aquele grupo que tinha uma prática blocada, ele volta a ter erros até maiores do que o do início da sua prática. O grupo prática seriada, ele piora um pouquinho, mas mantém seu desempenho, e o grupo prática randômica consegue ter um desempenho muito melhor, uma aprendizagem muito melhor em comparação aos outros. Esse aqui dá redondinho aquilo que a gente espera em termos de efeito da interferência contextual, tá? Feito por Lee e por McGill. Nesse outro estudo também foi analisado diferentes padrões de movimentos de braço e mão, mas aqui era uma tarefa em que foi verificada a precisão desses movimentos. E nós temos mais uma vez bem bonitinho exemplificado o efeito da interferência contextual. Aqui é o contrário, tá? Quanto maior o valor, melhor teoricamente os resultados. Afinal, é um score de precisão. Quanto mais preciso, melhor. Mais pontos você adquiriu. Então, reparem que ao longo das tentativas de prática, nós temos o grupo bloco, né, com menor interferência contextual, com melhor desempenho. Então, aquilo que o efeito da interferência contextual nos coloca, o início da prática proporciona uma melhor aquisição. Mas testes de transferência e de retenção mostram que a prática randômica possui melhor resultado. Esse outro estudo também é muito interessante, avança um pouquinho em relação aos estudos anteriores, porque vai começar a mostrar uma outra característica importante. Então, o que foi feito? Eles pegaram 4 grupos, esses 4 grupos tinham que aprender padrões diferentes de movimento e era analisada a velocidade para conseguir realizar esses padrões de movimento. Então, o padrão 1, que está colocado ali para vocês, é como se fosse um N, mas reparem que é um N com os movimentos ali verticais um pouquinho maiores. O padrão 2 a gente tinha com ele um pouquinho menor e o padrão 3 um pouquinho menor. Mas reparem que lembra muito a figura de um N, ou seja, a mesma estrutura de movimento teoricamente era preservada quando comparado ao padrão 1, 2 e 3. A gente manipula um pouquinho ali os parâmetros. Agora, já no padrão 4, 5 e 6, a gente tem movimentos que são similares, então a gente tem movimentos verticais, tem um movimento horizontal e tem um movimento diagonal. Agora, a despeito dos movimentos que compõem o padrão, cada padrão de movimento teoricamente é diferente um do outro. E nisso, os autores, eles propuseram que, na verdade, eles teriam dois grupos com características distintas. 2 seriam relacionados àqueles que eles chamaram de padrão com alta coerência ou similaridade, e 2 grupos que eles teriam, na verdade, padrão de similaridade mais baixa, porque a gente não tem tanta coisa parecida em relação aos movimentos. Então, o que esse estudo verificou? Se a gente fizer uma comparação grosseira, olhar só para os dados em verde, que são os dados de maior interferência contextual, prática randômica, em comparação aos dados em azul, que é com menor interferência contextual, prática em bloco, a gente vai perceber que o verde claro ele está abaixo na fase de aquisição do azul claro e que o verde escuro ele está abaixo do azul escuro em comparação a esse período de aquisição. Ou seja, a gente está demonstrando que eles tiveram piores valores nessa fase de aquisição. Agora, se eu comparar ali o período de retenção, a gente vai perceber que o verde claro ele tem uma melhor retenção, os valores são maiores em comparação ao azul claro. E o verde escuro ele tem melhor valor de retenção em comparação ao azul escuro. Ou seja, a grosso modo, se a gente desconsiderar a questão de similaridade, de alta similaridade ou baixa similaridade entre os padrões aprendidos aqui, a gente já observa o efeito da interferência contextual nas duas situações. Mas esse estudo ele é muito legal porque ele agrega essa outra característica da tarefa. Se nós trabalharmos com habilidades motoras mais parecidas, que é o que acontece no padrão 1, 2 e 3, teoricamente nós temos um efeito da interferência contextual somado a um efeito de transferência de aprendizagem. Reparem que se eu comparar os 2 dados mais claros, ali, o verde claro e o azul claro, eles possuem melhores resultados tanto de desempenho quanto de aprendizagem em comparação aos dados do verde escuro e do azul escuro. Então, teoricamente, aqui o que é melhor? É melhor a gente fazer o uso do efeito da interferência contextual ao mesmo tempo que eu faço uso desses efeitos de transferência de aprendizagem. Ou seja, trabalhar com habilidades com alguns componentes parecidos pode ser algo bem interessante em termos de aprendizagem motora. É isso que esse estudo aqui vai estar nos mostrando. Nosso grupo também já trabalhou um pouquinho com esse efeito de interferência contextual. Aqui nesse caso nós conduzimos um estudo
com 3 habilidades motoras da ginástica artística: a reversão, mortal para frente e o arco para trás. O que nós fizemos? Nós criamos um checklist de desempenho em relação às principais características dessas habilidades motoras e nós comparamos. Um grupo de alunos, crianças, praticavam de uma forma variada, randômica, e outro grupo de uma forma em bloco. Diferença daquilo que nós mostramos em termos de que propõe o efeito da interferência contextual é que para nós, tanto na reversão, quanto no mortal para frente, quanto no arco para trás, houve uma vantagem da prática com maior variabilidade desde o pós-teste até a retenção. Tá? Tanto no pós-teste quanto na retenção, o desempenho foi melhor com maior variabilidade da prática, ou seja, dando subsídios também para esse benefício desse tipo de metodologia, de método, tá bom? Mas alguns autores, eles criticam um pouquinho esse efeito de interferência contextual. Diferente desse último estudo que eu mostrei para vocês, vocês vão perceber que a maior parte dos trabalhos que nós temos é de uma forma geral, não é só para esse paradigma, mas a maior parte dos trabalhos que nós temos em aprendizagem motora, principalmente datados da virada do milênio e das décadas anteriores, década de 90 para trás, a maior parte dos trabalhos é feito com tarefas puramente laborais. Então são tarefas bem simples, computacionais, às vezes uni ou bidimensionais, às vezes elas não refletem muito bem algumas habilidades motoras mais complexas, como aquelas que nós encontramos no esporte ou no cotidiano. Então alguns autores criticam bastante se esse efeito da interferência contextual efetivamente ele existe ou não existe. E nisso tem um estudo que eu quero citar aqui, que são de alguns colegas lá da USP, professor Cássio Meira Júnior, professor Gotani e Edson de Jesus Manuel. Eles revisitaram 21 estudos, tá? Esse aqui é um trabalho publicado em 2001, e eles revisitaram 21 estudos que procuraram analisar habilidades motoras bem mais complexas, tá? Diferente daquelas, eles tiraram essas habilidades motoras vistas nesses paradigmas de uma forma mais simplistas, laboratoriais, e eles trabalharam só teoricamente com habilidades motoras mais complexas. Então, o que eles perceberam? Olha, desses 21 estudos, 15 analisaram parâmetros de controle, ou seja, era a mesma habilidade motora, um único programa motor generalizado que manipulava a forma, a situação com que essa habilidade motora era feita, ou seja, manipulava os parâmetros de controle. 11 desses 21 estudos manipulavam aspectos invariáveis, ou seja, eles trabalhavam, na verdade, com manipulação de diferentes padrões de habilidade motora, ou seja, diferentes programas motores. 9 estudos foram feitos com crianças e adolescentes e 12 estudos com adultos e universitários. Então, dentre as diferentes habilidades motoras encontradas, aliás, contempladas nesses estudos, tinha lá saque do badminton, tiro ao alvo, fundamento no voleibol, rebatida no beisebol, remada na canoagem, arremesso, chute, tacada no golfe, rebatida no tênis, habilidades básicas, arremesso de dardo e saco de feijão. Resultados. Eles encontraram que apenas 2 estudos confirmaram integralmente o efeito de interferência contextual. O que isso quer dizer? Aquela melhora no início com vantagem para a prática com menor interferência contextual e uma melhor aprendizagem para a prática com maior interferência contextual. Tá? Ou seja, apenas 2 encontraram assim redondinho, mas 12 estudos confirmaram parcialmente esse efeito. Algo muito parecido com o estudo que eu mostrei ali para vocês, do Carvalho, com a ginástica artística, tá? Ou seja, mostrando, na verdade, uma superioridade da prática com maior interferência contextual em termos de aprendizagem. Mas 7 estudos não confirmaram o efeito de interferência contextual, aqui nesse trabalho apresentado em 2001. Eu particularmente explico essa ausência desse efeito em função da quantidade de prática. Pense que são habilidades mais complexas, então a gente precisa ter uma quantidade de prática um pouquinho maior. A maior parte dos estudos também não mostram aquilo que a gente chama de curva de desempenho. É importante a gente ter esses dados apresentados para tentar verificar se o desempenho teve uma melhoria efetiva, já se estabilizou, que isso são indicadores de que a quantidade de prática foi suficiente. Mas não é o que a gente encontra na maior parte dos trabalhos quando a gente vai analisar, vai ler ou mesmo vai dar parecer. Então, se vocês perguntarem, Victor, e aí, esse efeito de interferência contextual, ele funciona ou não funciona? A gente pode fazer uso dele? Eu vou dar como indicador que sim. Mas a gente precisa entender também por que ele funciona, como ele funciona, quais são os processos subjacentes em termos explicativos para que haja esse efeito, essa vantagem da maior variabilidade da prática. E nisso nós temos basicamente 3 hipóteses. A primeira hipótese é chamada de hipótese da elaboração. O que é a hipótese da elaboração? Batig é o responsável por essa explicação e ele fala que, olha, a prática randômica ou com maior interferência contextual,
ela aprecia as distinções das tarefas, enquanto a prática em blocos ou com menor interferência contextual produz as tarefas automaticamente. O que isso quer dizer? Se você simplesmente faz a mesma tarefa, a mesma coisa, é como se você ligasse ali no piloto automático, aquela informação está na sua memória de curta duração e você só fica replicando aquela ação sem ficar pensando exatamente em como você está fazendo, o que você precisa fazer, aspectos procedimentais, mesmo declarativos. Então você basicamente não aproveita muito bem justamente o que a outra prática, a prática com maior interferência contextual, vai proporcionar. Cada vez que você muda, você está fazendo uma ação, daí você muda, vai tentar realizar outra, você muda, vai tentar realizar outra, você sempre tem que ficar pensando o que uma característica, o que uma habilidade motora tem de característica, qual que é o seu objetivo, como é que você precisa organizar aquele movimento, o que você precisa fazer. E nisso, você aprecia justamente as características que são distintas entre uma situação e outra, entre uma habilidade motora e outra. Essa explicação dada pela hipótese da elaboração. Lee e McGill, eles utilizaram outra hipótese, que é chamada de hipótese da reconstrução do plano de ação. Ele aponta que, durante a prática com maior interferência contextual, no caso aqui randômica, ocorre a reconstrução do plano de ação a cada tarefa. O que isso quer dizer? Teoricamente, a cada vez que você troca de habilidade motora, então seguindo meus exemplos lá da aula de voleibol, eu fiz o saque, depois vou fazer o toque, vou fazer a manchete. Para cada habilidade motora nova que eu vou realizar, eu preciso ir lá, selecionar o meu programa motor generalizado, parametrizar ele em função da ação do meu esquema motor e realizar a tarefa. Troquei de habilidade motor, eu vou lá, construo novamente meu plano de ação, desempenho a tarefa. Vou lá, seleciono o programa motor, esquema motor, ou seja, construo meu plano de ação, desempenho a tarefa. Cada vez que eu recorro a essa troca de informação, eu vou estar fortalecendo traços de memória. Então isso auxilia também durante o processo de aprendizagem. E por último, Shea e Graff, eles trabalham com a hipótese da inibição retroativa. Então ele aponta que existe uma maior inibição retroativa e proativa na prática em blocos. Ela explica basicamente aquele processo inverso do que eu falei da hipótese de reconstrução. Quando você está sempre fazendo a mesma coisa, você está sempre no piloto automático. E isso, na verdade, inibe alguns processos relacionados à memorização do que está sendo feito. Então, a ideia é que você não aproveite as principais características que são proporcionadas pela maior variabilidade da prática. Essas são basicamente as três explicações que nós temos comportamentais relacionadas a esse efeito da interferência contextual. Mas ainda depois, na verdade, dessas explicações surgiram ali décadas de 70, 80 e 90, com o avanço tecnológico começou a surgir muito estudo que proporcionou também análises olhando para ativações corticais e a gente consegue ter outros indícios bem interessantes para explicar essa teoria. Mas, antes de mostrar esses estudos da mais de neurociências, o Wimick e Wright, David Wright, eu sou fã do David Wright. David Wright tem vários trabalhos clássicos na nossa área também de comportamento motor. Ele fez um trabalho que foi muito legal, que era justamente tentar dar subsídios para essa lógica de que, olha, a prática randômica, ela demanda mais processamento de informação, que são justamente relacionados a esses aspectos que nós vimos lá, tanto da distinção da característica das tarefas, quanto da reconstrução do plano de ação. E nisso, ele tentou dar subsídio para isso, ele tentou mostrar. Então, o que ele fez? Então, aqui nesse trabalho, eles utilizaram 3 experimentos. Eu não trouxe os dados dos 3 experimentos, só alguns resultados principais, até mesclando os experimentos, para tentar demonstrar os achados mais importantes. Ele pegou lá uma tarefa que era de simplesmente você fazer certas sequências apertando botões, que tem ali esses monitores que eu coloquei ali para exemplificar. Então, tinham 3 sequências numéricas que eram para ser feitas no teclado. As pessoas tinham que praticar aprendendo de uma forma randômica, né, mudando aleatoriamente esses padrões, ou de uma forma em bloco, outro grupo sempre fazendo um conjunto de tentativas para uma sequência, para outra e depois para outro. Então, primeiro aspecto, esses autores eles mostraram uma vantagem para a prática randômica em comparação à prática em blocos, em termos de aprendizagem, que é ali no gráfico que eu circundei em azul. E daí eles fizeram 2 análises em paralelo muito interessantes. Uma, eles primeiro colocaram uma tarefa de tempo de reação entre essas tentativas, entre esses testes, para verificar se efetivamente a pessoa levaria mais tempo para responder o início dessa tarefa, porque teoricamente se você leva mais tempo em termos de tempo de reação, você está tendo uma demanda cognitiva maior. Mas ao longo da prática a gente não teve essa diferença, teve ali uma pequena distinção apenas em R2, em que uma situação randômica ela acabou tendo um pouquinho mais de efeito em distinção a em bloco. Mas teve um outro resultado que foi muito interessante, que foi o quê?
Em um dos experimentos, que é o que está ali no gráfico em vermelho, eles analisaram o tempo de estudo. O que é esse tempo de estudo? Eles não colocaram, por exemplo, um limitador para você tentar fazer o mais rápido possível. A pessoa simplesmente ela tinha o tempo dela para iniciar e realizar a próxima tarefa. E o que foi que eles verificaram? Durante o período de prática, quem fez a prática randômica precisava de mais tempo intertentativa, entre uma tentativa e outra, afinal a pessoa mudava, né, de uma certa sequência para outra sequência, em comparação à prática em bloco, ou seja, mostrando que quem está fazendo em bloco está seguindo e tocando naquele piloto automático. Só que olha que interessante, quando depois foram feitas as retenções, isso daí já mudou. Teoricamente, quem fazia sempre variando a sequência não teve um efeito dessa situação. Ele fez com um tempo para realizar a tarefa, um tempo de estudo menor do que quem fez em bloco. Quem fez em bloco demorou para resgatar aquela informação e realizar. Ou seja, esse estudo aqui, ele demonstra, ele dá subsídios para aquelas duas explicações iniciais de que há uma certa demanda atencional um pouquinho maior para quando a gente vai realizar uma prática com maior variabilidade. Esse outro estudo aqui de Pauwels e colaboradores, aí sim, ele já utilizou uma análise cortical. Então aqui foi feita uma tarefa em que a pessoa era colocada numa máquina de ressonância magnética funcional. Ali vocês podem observar na fotinha, ela tinha duas alavancas que ela tinha que ficar girando e ela tinha que fazer alguns movimentos, algumas rotações com a mão direita e com a mão esquerda para que ela conseguisse direcionar um certo cursor em diferentes inclinações, e que daí davam diferentes frequências. Então, para um determinado padrão, ela tinha que fazer 1 para 1 em termos de rotação, para um outro padrão ela tinha que fazer de 2 para 3, para outro padrão de 1 para 2, e daí os grupos eram testados de forma randômica e de forma aleatória para conseguir reproduzir esses padrões que eram testados em função dessa frequência de movimento entre os dados. Um aspecto muito interessante desse estudo é que eles compararam não só a questão de ativação cortical durante essa aprendizagem para ver o que muda quando eu faço a prática em bloco e a prática randômica, mas eles também analisaram jovens adultos em comparação a idosos, para tentar entender o que há de diferença em termos de aprendizagem quando eu comparo esses dois grupos. Então, o primeiro aspecto que é interessante a gente olhar, se eu comparar ali no meu gráfico inferior à esquerda, nós temos ali então os dados dos adultos jovens, que são os pontinhos pretos, e nós temos os dados dos idosos, que são as bolinhas ali brancas. Obviamente os dados dos adultos jovens eles estão abaixo, eles cometem menos erro nessa tarefa em comparação aos idosos. E um outro aspecto também interessante é que é replicado o efeito da interferência contextual. Então a prática ali que nós temos em bloco, ela tem aquele desempenho inicial melhor, mas posteriormente aquilo se inverte comparado à prática com maior interferência contextual. Isso tanto para adultos jovens quanto para idosos. Mas quando eu comparo adultos jovens com idosos, esse efeito, né, a aprendizagem e também o desempenho inicial, ela é melhor para os adultos jovens. Em síntese, o que esse estudo traz para nós de resultados em relação a esses aspectos mais corticais? Primeiro resultado interessante, a prática em bloco ela ativava áreas motoras de uma forma mais marcante em comparação às randômicas durante o processo de aquisição, mas no período de testagem isso é diminuído. Entretanto, para os idosos ele continuava aumentando essas áreas motoras. Ao passo que, para a prática randômica, as áreas visuais é que foram as mais ativadas para a prática randômica. Então, por que o visual? Teoricamente, a gente está falando ali de um tipo de tarefa que você precisa decorar um pouquinho, conseguir controlar essa frequência dos movimentos que são feitos. Então, os autores explicaram, relacionaram essas áreas com aspectos mais de memorização das tarefas. Então, enquanto na prática em bloco você está teoricamente no piloto automático trabalhando mais com os aspectos motores, na prática randômica você tenta visualizar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais essas distinções e essas características que são feitas na tarefa, algo que referenda aquilo que a gente já colocou anteriormente dessas explicações que nós temos para o efeito da interferência contextual. Um outro estudo muito interessante também, conduzido pelo professor Guilherme, foi uma revisão de estudos que trabalharam com aspectos de neurociência para explicar justamente esse efeito da interferência contextual. Então, de uma maneira geral, eles verificaram maior envolvimento da área sensório-motora, da pré-motora, do córtex também pré-frontal, do córtex parietal, principalmente durante a aquisição da prática com menor interferência contextual, da prática em bloco. E eles fizeram um esquema muito interessante para a gente tentar entender essas características gerais,
também associando a uma questão de nível de ativação e de excitabilidade que a gente vai encontrar. Então a ideia, por exemplo, é que durante a prática há uma maior exigência, uma maior demanda, tanto em termos de ativação quanto de excitabilidade, voltada à prática randômica. Mas a prática em bloco, por outro lado, até como a gente viu, né, nas explicações, nas hipóteses que nós temos baseadas em explicações mais comportamentais, teoricamente ela possui uma menor exigência. Então essa excitabilidade, nível de ativação da bloco é menor. Ela sempre reproduz aquela mesma tarefa. Então você não está trocando as habilidades motoras, teoricamente a mesma parametrização é mais fácil, a demanda ela é mais reduzida. Agora, quando a gente vai para uma situação de teste de retenção, em que a pessoa fica sem um tempo, sem ter aquele contato com a habilidade treinada, e de repente ela é solicitada a realizar aquilo, já de imediato há uma maior excitabilidade e uma maior ativação, aliás, justamente dessa prática em bloco, e a randômica acontece o contrário, ela tem uma menor ativação, mas tem mais excitabilidade para resolver aquele problema, para dar conta daquela situação. Então essa revisão ela nos traz também indicativos bem interessantes de aspectos de neurociências relacionados à aprendizagem motora. Então reparem que, diante daquilo que a gente observou, das perguntas que eu fiz para vocês, será que esse fenômeno efetivamente acontece? Será que ele tem um efeito particular sobre nós? Ele é capaz de otimizar os processos de aprendizagem? Creio que com esses estudos e estudos anteriores que eu mostrei para vocês, nós temos fortes indicadores de que esse é um paradigma bem consistente. Obviamente, se você errar na condução de algumas variáveis, você não respeitar a quantidade de interferência contextual, não der uma quantidade de prática suficiente, a gente não vai encontrar esse benefício desse tipo de prática. Tá? E para a gente finalizar, conduzir aqui para o final da nossa aula, então lembrar que nós temos diferentes níveis de interferência contextual, esse é um conteúdo bem bacana, bem importante, mas a gente tem algumas outras situações que a gente deve levar em consideração também. Então, primeiro aspecto, qual a relação com o nível de experiência dos nossos alunos? Será que a gente pode usar a mesma quantidade de interferência contextual em função da experiência dos alunos? Tem um grupo da USP, principalmente nos estudos conduzidos pelo professor Humberto, ele tem trabalhado numa lógica de que, olha, no início da prática é melhor a gente trabalhar com menor interferência contextual. Ele conduziu vários trabalhos nessa direção, tá? Alguns um pouquinho conclusivos, a gente não consegue ver bem esse resultado indo nessa direção. Eu, particularmente, recomendo trabalhar com um certo grau de interferência contextual a despeito do nível de experiência. Obviamente você tem que dosar a progressão pedagógica e a quantidade de interferência contextual, mas na experiência empírica que eu tenho e nos estudos que eu tenho acompanhado, eu percebo que a vantagem ainda é fazendo uso da interferência contextual a despeito do nível de experiência. Quais as melhores situações para utilizar menor interferência contextual? Bom, como a gente viu, a menor interferência contextual tem um efeito imediato. Então, se você não está falando numa situação de aprendizagem, você simplesmente quer chegar lá e ter um desempenho imediato para alguma coisa, antes, né, daquele fenômeno, daquele momento, pratique especificamente o que você quer. Então, teoricamente, você garante esse efeito, esse desempenho imediato. Agora, se a gente quer pensar em termos de aprendizagem, que aquele conhecimento perdure, que você tenha essas modificações fisiológicas e corticais que eu mostrei para vocês, então, teoricamente, você tem que fazer uso dessa maior variabilidade. Quais as melhores situações para utilizar a maior interferência contextual? Sempre que eu desejar ter uma melhor aprendizagem motora. Então, essas são algumas considerações importantes sobre essa parte de interferência contextual e variabilidade da prática. Para fechar só essa nossa aula de hoje, gostaria apenas de dar um exemplo. Eu trabalhei durante 2 anos no Centro de Excelência de Basquetebol como técnico, trabalhava com crianças de 5 até 14 anos e tive alguns sucessos, assim, tive bons desempenhos durante esse período. Então a gente foi 2 vezes campeão, era estadual, quando juntávamos os núcleos, tínhamos 14 núcleos de cidades de todo o Paraná, e nós por 2 vezes fomos campeões de festival de fundamentos e 2 vezes também campeões de torneio de jogos com as nossas equipes. Então eu posso considerar que a gente teve um certo êxito no curto período de tempo em que esse projeto durou no Paraná, tá? Mas o que eu quero destacar aqui não são esses êxitos, é só para que vocês tenham um parâmetro de comparação. Quando posterior a esse trabalho que nós desempenhávamos ali em Curitiba, na Federal do Paraná, com as equipes de basquetebol, eu fui chamado para trabalhar em uma outra cidade, uma cidade vizinha, Curitiba, em 4 Barras, também com crianças de idade mais ou menos parecida, mas na ocasião em que eu estava no Centro de Excelência do Basquetebol, eu era um aluno de graduação de
primeira e segunda série. Quando eu fui chamado para trabalhar em 4 barras, eu já era um mestrando, então eu já tinha muito mais conhecimento, eu já estudava muito mais comportamento motor, e especificamente esses princípios que eu ensinei para vocês de estruturação da prática e de uso do feedback, em 4 barras eu comecei a utilizar e testar todos. E o que foi que aconteceu? Eu levei 2 anos para ter o nível de desempenho que eu queria com as minhas crianças lá no Centro de Excelência do Basquetebol. Em 4 barras, eu tive esse nível de desempenho em 6 meses. Ou seja, o que eu estou mostrando para vocês é que, se vocês souberem utilizar esses princípios que eu estou ensinando, tanto de uso de feedback, instrução, foco de atenção, distribuição da prática, método analítico e sintético e agora efeito da interferência contextual, vocês podem reduzir, ou eu consegui reduzir naquele momento, para 25% do tempo de aprendizagem dos meus alunos. Então é isso que é a lógica quando a gente fala em termos de otimizar a aprendizagem motora. Saber fazer uso desses princípios, melhorar a qualidade de prática. Se eu melhoro essa qualidade de prática, eu tenho mais tempo para treinar outros aspectos, aprender ainda mais, melhorar ainda mais e até mesmo ter mais tempo livre para outras situações. Então esse é o nosso objetivo. Então eu queria findar essa aula, fechando com esses tópicos que nós vimos hoje. Natureza da prática, composição da tarefa, distribuição do tempo e sequência da tarefa, para que vocês entendam que são conteúdos importantes. Nós temos vários subsídios em termos de controle motor, em termos de neurociências, para mostrar que esses princípios eles funcionam e eles são mais interessantes do que simplesmente você comprar um livrinho de 1.200.348 exercícios para qualquer coisa que não tem referência de nada, não tem esses indicadores científicos. Você, na verdade, com base nesse conhecimento em comportamento motor, você vai ter muito mais subsídio para tomar a sua decisão em termos de estruturar a sua aula em comparação a esses livros que vêm, sabe Deus de onde, tá bom? Então essa é a ideia, fundamentar os alunos para que eles tenham esse know-how, esse entendimento e procurem melhorar cada vez mais a sua intervenção. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje de estruturação da prática. Eu espero que ela possa ter agregado algum conhecimento à sua formação. E nos vemos nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.